para provar que a irmã do protagonista é a melhor entre as melhores. Você acabou de atravessar 2 minutos e meio e já conquistou a irmã dele. Recusou-se a obedecer. Achava que ele iria se recusar a qualquer custo, mas não esperava que ela não apenas não resistisse, como também quisesse repetir a experiência comigo. 2 horas e meia depois, ele em si estava completamente exausta, suando perfumada. Ela olhava para você com um rosto encantador. Tudo isso começa com o irmão V. Iebufan. 3 dias atrás, Iebufan foi preso por desafiá-lo. E sua irmã, para pedir que você o libertasse, veio sozinha ao seu quarto. Nesse momento, você estava olhando para a área branca no peito de ele em si. Para sua surpresa, isso acionou diretamente uma notificação do sistema. Escolha. Libere Iebufan para conquistar a simpatia de ele em si. Você ganhou a recompensa Corpo Sagrado do Cachorrinho. Um cachorrinho. No final, você terá tudo. Escolha 2. Atacar ele em si diretamente. Ganhar o Osso Supremo como recompensa. Isso não é a escolha inevitável 2? Não é por outra coisa, é apenas o gosto puro pelo Osso Supremo. Em seguida, você se aproximou de ele em si. Lentamente, levantou seu queixo. Libertar seu irmão não é impossível. Apenas que, esta noite você deve ficar aqui comigo. Ao ouvir isso, ele em si pensou por um momento. Tudo bem. Então eu vou ficar com você hoje. Se você ousar me enganar, mesmo que isso signifique a destruição total, eu farei você pagar um preço de sangue. Ao ver ele em si concordar, você estalou os dedos suavemente. Uma sombra negra apareceu rapidamente de fora, fazendo com que o ancião Li da sala de execução liberasse Iebufan. Ao ouvir, a sombra respondeu e desapareceu na sala. E você também abraçou ele em si enquanto caminhava para dentro da casa. Do outro lado, em uma sala de execução, um ambiente frio emanava. O frio cortante continua a atingir o corpo de um jovem, mas não consegue movê-lo nem um pouco. Em vez disso, faz com que sua respiração se torne ainda mais profunda. Ao mesmo tempo, fora da sala de gelo, o templo da lei, o ancião observa Iebufan, que está calmo e sereno. Um semblante de pena passou por seu rosto. É uma boa promessa. Uma pena. Ao ouvir as palavras de Li Xiao, os olhos de Iebufan estavam cheios de sarcasmo. 3 coisas. Por que ser tão hipócrita? Você e aquele cara, Lu Shen, são da mesma estirpe. Prepare-se para me esperar. Um dia você vai se arrepender. Ao ouvir isso, a expressão de Li Xiao ficou extremamente feia. Como ancião do templo da lei, há muito tempo ninguém ousa ameaçá-lo assim. Iebufan, seu corpo sagrado primitivo é realmente de elite. Mas agora já foi aprisionado por 10 grilhões do caminho celestial. Você apenas quebrou 3 dos grilhões. Então você realmente se leva a sério? Em seguida, Iebufan não disse mais nada, mas fechou os olhos e continuou a absorver o gelo profundo ao seu lado. Neste momento, um discípulo do Templo de Justiça apareceu de repente diante de Li Xiao. O ancião Li, o príncipe santo ordenou que libertássemos Iebufan. O que? Libertá-lo? Ao ouvir isso, os olhos de Li Xiao estavam cheios de choque. Ele não esperava que Lu Shen realmente o fizesse libertar Iebufan. Depois de várias confirmações dela, Li Xiao direto jogou Iebufan para fora do Templo de Justiça. Iebufan, o príncipe santo tem muita generosidade. Não vou me importar com você. Você pode se retirar. Iebufan, que foi jogado para fora do Templo de Justiça, também estava com uma expressão confusa. Ele então rapidamente voltou para sua residência para treinar. No dia seguinte, no pico do Príncipe Santo, ele em si saiu do quarto, arrastando seu corpo cansado. E você está com uma expressão de excitação. Após uma noite de cultivo em dupla, seu nível de cultivo já atingiu o 5º céu do reino da criação. Você não esperava que ele em si fosse de qualidade excepcional. O corpo de cultivo em dupla é o corpo Yin Supremo. Sentindo a energia espiritual fervilhando dentro de você, você decidiu que ela se tornaria sua ferramenta de cultivo exclusiva. Ao mesmo tempo, em um lugar do Santo Reino Primordial. A partir de agora, mande a sombra vigilante monitorar de perto Iebufan, e todos os movimentos de Iebufan e ele em si. Depois de dar suas instruções, você começa a fundir o Supremo do espaço do sistema. Com a fusão do Osso Supremo, seu sangue dentro de você continua fervendo. Incontáveis visões estranhas aparecem atrás de você. Você sente seu corpo passando por uma transformação sem precedentes. Ao mesmo tempo, em um lugar do sagrado da grande origem, em meio a um sereno bosque de bambu,
Ele se vê Yebufan cultivando arduamente no bosque de bambu. Ela tem uma expressão de preocupação em seu rosto. Irmão, você está bem? Ao ver a chegada de Yebufan, ela falou empolgadamente. Não passa de um simples templo de execução. Como poderiam me afetar? Meu irmão, eu vou ascender aos céus um dia. Ele percebeu que Yebufan não tinha sofrido nenhum dano. Seu rosto finalmente mostrou um sorriso há muito perdido. Enquanto meu irmão estiver bem, tudo vale a pena. Aquele Lu Shen, embora seja muito mau, ainda tem uma boa reputação. Então ele pareceu lembrar de algo. Seu coração estava cheio de humilhação e ódio. Os métodos de Lu Shen deixaram ele extremamente assustada. Era como se estivesse caindo em um inferno sem fim. No entanto, algo que ele não percebeu era que, no fundo de seu coração, havia vestígios de prazer. Contudo, esse prazer era algo que nem ela mesma havia notado. Neste momento, uma voz gélida e cortante interrompeu os pensamentos de ele Lindsay, como você se machucou no pescoço? Alguém te incomodou? Podiase ver uma marca estranha no pescoço de ele Ao ouvir isso, ele rapidamente cobriu seu pescoço. Não. Isso foi de quando eu fui picada por mosquitos enquanto treinava na floresta ontem. Ao ouvir a explicação, a expressão de Yebufan começou a relaxar. Ah, entendi. Então ele não se preocupou mais com isso. Em vez disso, ele disse com uma expressão de indignação. Lindsay, você não sabe o quão burros são aqueles do Palácio da Justiça. Eles realmente tentaram me enfrentar com uma sala de gelo de alta qualidade. Eu sou um corpo sagrado ancestral. Como uma simples sala de gelo pode me derrotar? É realmente azar. Não sei por que aquele idiota, Lu Shen, me soltou. Se ele tivesse me mantido preso por mais tempo, talvez eu pudesse até romper o meu nível. Assim que ouviu as palavras de Yebufan, ele só sentiu a cabeça zunindo. Ele não imaginava de forma alguma que o templo de execução não poderia fazer nada com o irmão, e que era, na verdade, uma oportunidade para o irmão. Pensando nisso, ele sentiu seu coração levemente desmoronar. Ela havia dado algo tão importante, e acabou estragando a situação. Nesse momento, Yebufan também percebeu a mudança na expressão de ele Lindsay, sua cor não está boa. Está se sentindo mal? Não. Está tudo bem. Pode ser que tenha treinado demais ontem. Estou um pouco cansada. Embora ele estivesse muito chateada por dentro, ela ainda assim não queria que Yebufan soubesse que havia perdido uma parte de seu sangue. Yebufan olhou para a irmã pálida e ficou profundamente preocupado. Lindsay, na verdade, você não precisa forçar tanto nesse treinamento difícil. No futuro, certamente eu me tornarei um poderoso sem igual. Eu vou te proteger. Então, Yebufan continuou a falar. Lindsay, ouvi dizer que você tem uma boa relação com a deusa Yueshan. Você pode me ajudar a marcar um encontro com ela? Jian Yuesh é a santa do sagrado território primordial. E ela também é a princesa da família imperial Jian. Sua aparência, status e talento são todos de primeira linha. Ela é a famosa deusa Yueshan, amplamente conhecida no reino dos deuses. Yebufan, desde o primeiro olhar que deu a ela, pensou secretamente. Eu tenho que conquistar essa santa do sagrado território primordial, que é incomparavelmente nobre. Ao ouvir as palavras de Yebufan, um pensamento passou pela mente de ele uma mulher de beleza extremamente gentil. Irmão, a irmã Yueshan está completamente focada no caminho. Ela não é do tipo que se apaixona facilmente. Ao ouvir as palavras da irmã, Yebufan franziu levemente a testa. Seu irmão, no futuro, certamente irá dominar os 9 céus. Uma simples Jian Yueshan. Você só precisa me marcar uma reunião. E ele vendo que o irmão estava tão insistente, apenas assentiu com a cabeça. Ao ver ele concordar, o rosto de Yebufan imediatamente se iluminou com emoção e entusiasmo. Sentimentos em sua mente já começaram a surgir involuntariamente. A imagem de Jian Yueshan sendo conquistada por ele. 3 dias depois, no quarto do pico do Filho Santo, uma grande quantidade de leis do céu e da terra entrelaçadas ao seu redor. Não demorou muito e você lentamente abriu os olhos. Finalmente a fusão foi bem sucedida. Em seguida, você fechou a mão em um punho. Uma onda poderosa de energia fluía em suas mãos. A fusão do osso supremo fez sua força aumentar 10 vezes. A força espiritual, a inteligência e a força da alma também obtiveram melhorias em diferentes níveis. Originalmente, como filho santo do início, você já tinha uma
Força para enfrentar inimigos em 3 níveis superiores. Agora, após a fusão do Osso Supremo, você sente que tem uma força de combate comparável ao nível de um Palácio Dão. Neste momento, uma voz clara e agradável soou. Príncipe Sagrado. Ingir tem algo a relatar. É sobre Yebufan. Pode falar. O que aconteceu com aquele cara? Yebufan? Príncipe Sagrado. Yebufan foi ontem com ele em Xi, para o Pico da Santa, onde encontraram a fada Yuesha. No entanto, o Pico da Santa possui fortes restrições. Não sabemos o que eles discutiram. Ao ouvir isso, uma luz misteriosa passou por seus olhos. Então, Yebufan já foi ver Jian Yuesha? Jian Yuesha é a protagonista destinada deste livro. Ela não é apenas a santa do Sagrado Terceiro, mas também é a princesa da linhagem imperial da família Jian. Sua identidade, status, talento e fundamento são extremamente poderosos. E, no final, tornou-se uma das concubinas de Yebufan. No original, Yebufan, após deixar o Salão de Justiça, sob a recomendação de Elin Si, você se encontrou com Jian Yuesha. Com base em seu poderoso espírito, você descobriu as feridas de Tão em Jian Yuesha, e posteriormente obteve em Silver Sword Peak. A oportunidade curou diretamente Jian Yueki. Ganhou a simpatia de Jian Yuesha. Pensando nisso, você decidiu ir primeiro para capturar a oportunidade de Silver Sword Peak. Em pouco tempo, você apareceu em um pico montanhoso desolado. Ao redor do pico, havia algumas espadas incrivelmente afiadas. 8 intenções. Muitos discípulos do sagrado lugar do comércio, usando a intenção de espada remanescente para refinar o corpo ou praticar. Também havia muitos cultivadores. Uma intenção, tentando compreender a espada do último a partir dessa intenção de espada remanescente. Aumentar sua força na senda da espada. Alguns cultivadores se curvaram respeitosamente ao te ver. Você acenou levemente com a cabeça em resposta. Em seguida, você começou a caminhar lentamente para dentro do Silver Sword Peak. Quanto mais perto do interior do pico da espada prateada, mais aterrorizante se torna a intenção da espada que emana. Sob o impacto da intenção da espada ao redor, sua força espiritual dentro do corpo continua a se fundir com seu corpo. Após um momento, seu nível realmente ultrapassou diretamente o 6º nível do reino da criação. Não muito tempo depois, você lentamente entrou no pico interior do pico da espada prateada. Os discípulos ao redor ficaram extremamente surpresos ao ver isso. O príncipe santo é muito forte. Ele conseguiu entrar no pico interior do pico da espada prateada. A intenção da espada no pico interior pode instantaneamente matar cultivadores do reino do caminho. Não esperava que o príncipe santo conseguisse suportar isso. O pico da espada prateada é dividido em 3 áreas: o pico exterior, o pico interior e as profundezas. A intenção da espada nas 3 áreas também aumenta em progressão geométrica. A maior parte dos discípulos treina na área externa. Apenas uma pequena parte dos anciãos pode suportar a intenção da espada do pico interior. Quanto às profundezas do pico da espada prateada, a intenção de espada Taishi já havia alcançado seu extremo poder. Até mesmo os grandes santos não conseguem suportar. Portanto, desde que o santo da espada Taishi caiu, já faz muito tempo que ninguém entrou nas profundezas do pico da espada prateada. Neste momento, alguns idosos que estavam cultivando na montanha interna, ao te ver entrar, imediatamente mostraram um olhar de apreciação. À medida que você continuava a avançar para as profundezas, sob a estimulação da poderosa intenção de espada, a velocidade da fusão da energia espiritual com seu corpo se tornou mais rápida. Em breve, você superou novamente o 7º nível do reino da criação. Ao mesmo tempo, na periferia do pico da espada prateada, Yebufan estava observando atentamente Lu Shen, que avançava lentamente para as profundezas da montanha interna. Seu rosto mudou para uma expressão incerta. Pouco antes, Yebufan, ao escolher métodos e artes marciais na sala de escrituras, descobriu algumas anotações sobre o pico da espada prateada. Ele sabia que nas profundezas do pico da espada prateada, era muito provável que houvesse a herança do santo da espada Taishi. Além disso, nas profundezas do pico da espada prateada, havia uma habilidade divina de nível supremo. Essa habilidade divina tinha um excelente efeito no tratamento de Jian Yuesha, dos ferimentos das suas vias. O motivo de Yebufan estar agora no pico da espada prateada para treinar era que ele queria se adaptar rapidamente à intensa intenção da espada Taishi, para assim obter rapidamente a herança do santo da espada Taishi. Mas quando ele viu Lu Shen se aproximando continuamente das profundezas do pico da espada prateada,
Ele finalmente não conseguiu se conter. Apressadamente usou suas habilidades e correu em direção à parte interna do pico da espada prateada. Ele em si observou Tubufan correndo repentinamente em direção ao pico interno. Sua expressão mudou drasticamente e ela rapidamente tentou detê-lo. Irmão, a parte interna é muito perigosa. Não vá. Mas a figura de Ebufan já havia desaparecer diante dos olhos de ele em si. O significado da espada Tai no pico interior da montanha da espada prateada é extremamente poderoso. Sem o poder do reino do Dawn Palace, é impossível suportar. Embora Ebufan possua o corpo sagrado antigo, ainda assim, é impossível suportar aquele furioso Taijin. Pensando nisso, e ele em si cerrou os dentes. E também se apressou em direção ao pico interior da montanha da espada prateada. Neste momento, no pico interior da montanha da espada prateada, o rosto de Ebufan estava cheio de expressões distorcidas. Não demorou muito para que sua pele começasse a apresentar manchas de sangue. Parecia que o sangue estava começando a se infiltrar. Enquanto isso, você continuava a caminhar para o fundo. À medida que você se aprofundava, uma intenção de espada incrivelmente aterrorizante o rodeava. Você podia sentir, se você continuar indo em frente, estar prestes a morrer sob essa intenção de espada. Diante da ameaça da morte, você avança em vez de recuar. Porque você sabe que esta é a prova deixada pelo santo da espada Taishi. É preciso ter coragem para não temer a morte, para poder entrar nas profundezas do pico da espada prateada e receber a herança do santo da espada Taishi. Então você continua caminhando para frente. Neste momento, uma voz chegou. Lu Shen, pare aí. Você não pode entrar nas profundezas do pico da espada prateada. Jin, o anfitrião está entrando nas profundezas do pico da espada prateada. Isso provocou a ira de Ebufan. Acionou uma escolha de nível divino. Escolha. Ouça as palavras de Ebufan. Saia das profundezas do pico da espada prateada. Recompensa, 10 de afinidade com Ebufan. Reiniciar a escolha. Virar-se e dar uma surra em Ebufan. Para reafirmar a dignidade do santo primordial. Recompensa, um ovo de besta espiritual da antiguidade. Escolha 3. Ignorar as palavras de Ebufan e entrar no pico da espada prateada. A recompensa traz um entendimento sem igual. Ao ouvir a fria voz mecânica em sua mente, seus passos pararam. Essa opção é muito fácil. Com certeza é hora de voltar e dar uma surra em Ebufan. Não entrarei mais na montanha da espada prateada. Eu quero tanto o ovo da besta espiritual antiga quanto o entendimento sem igual. Em seguida, sua figura se move rapidamente e você aparece na frente de Ebufan. Poxa, qual é a sua identidade? Você se atreve a me dizer o que fazer? Isso importa para você se este santo filho quer entrar nas profundezas da montanha da espada prateada? Ao terminar de falar, você balança o punho. Você parte diretamente para atacar Ebufan. Sob o imenso poder, Ebufan é lançado para trás. Ele colide com uma árvore distante. Lu Shen, você está sendo excessivamente opressivo. E daí? Quem te deu o direito de me impedir de entrar nas profundezas da montanha da espada prateada? Em seguida, você balança o punho novamente em direção a Ebufan. Em breve, Ebufan fica com o rosto machucado e em uma situação miserável. Não demorou muito para que ele em si também entrasse na montanha interna. Ao ver Ebufan sendo espancado loucamente, o rosto de ele em si estava cheio de preocupação. Alteza, o santo filho. Por favor, não bata mais. Deixe meu irmão em paz. Ao ver ele em si se aproximar, nos seus olhos, houve um lampejo de interesse. Em seguida, você se comunicou mentalmente com ele em si. Se você quiser que eu deixe seu irmão em paz, tudo bem. Venha treinar comigo novamente esta noite. Ouvindo sua comunicação mental, olhando novamente para Ebufan, que estava sendo espancado, ele em si acenou com a cabeça. É lindo, não é? Eu prometo a você. Desde que você não bata no meu irmão Bufan. Ao ver que ele em si concordou com seu pedido, você deu um chute direto em Ebufan. Em seguida, virou-se e disparou em direção ao interior da montanha da espada prateada. Ebufan, que estava um pouco recuperado, sentiu uma mistura de tristeza e raiva. Lu Shen, se um dia eu me tornar o Imperador Celestial, com certeza. Antes que Ebufan pudesse terminar a frase, a figura de Shufu apareceu imediatamente na frente de Ebufan. Ele deu a Ebufan um tapa poderoso. A enorme força de impacto fez com que Ebufan desmaiasse instantaneamente. Ele não conseguiu emitir mais nenhum som. Estúpido! Um dia, você será o Imperador Celestial. O que você pensa que é? Quer ameaçar o Príncipe Sagrado?
Neste momento, você já entrou nas profundezas do pico da espada prateada. A intenção de espada Tai, que era originalmente extremamente violenta, tornou-se extremamente suave aqui. Branco. Parabéns, hospedeiro, por completar a escolha. Você ganhou um ovo de besta espiritual antiga e uma compreensão acima do normal. Agora, vou fundir a sua compreensão acima do normal. No momento seguinte, você sentiu seu cérebro como se estivesse sendo nutrido. Estava constantemente em transformação e evolução. Muitas habilidades que não foram compreendidas anteriormente agora estavam claras. Então, você lentamente abriu os olhos. Uma onda de intensa e afiada Tai. A criatividade aparece ao seu redor. Neste momento, você se sente como o soberano do pico da espada prateada. A intenção da espada ao seu redor está completamente sob seu controle. Você avança novamente em direção ao que está à frente. Logo, você descobre no cume da montanha uma antiga e desgastada estela da espada. Em seguida, você canaliza a intenção da espada Tai que flui para dentro. Num instante, um som aterrorizante ecoa a partir da estela da espada. Dois brilhos espirituais deslumbrantes passam. Sua mente imediatamente se enche com duas artes marciais. Uma é a técnica da espada Tai e a outra é o Sutra do Renascimento da Fênix. A técnica da espada Tai possui um potencial extraordinário e um poder de destruição imenso. O Sutra do Renascimento da Fênix é a suprema habilidade do clã Fênix. Tem um efeito curativo extraordinário. E, quando o Sutra do Renascimento da Fênix é cultivado ao seu ápice, é possível dominar o poder do renascimento e reverter a morte. Olhando para a técnica da espada Tai e a Fênix renascente em sua mente, seu coração se encheu de satisfação. Em seguida, você olhou para a frente, para a estela da espada. Na obra original, Iebufan, ao obter a herança do santo da espada Tai, acidentalmente destruiu a estela da espada no pico da espada prateada. Conseguiria, assim, a espada dragão do abismo das 7 estrelas abaixo da estela. Pensando nisso, você não hesitou e acionou a intenção da espada Tai ao atacar a estela. A estela se quebrou instantaneamente. Uma antiga e deslumbrante espada divina voou para fora debaixo da estela. Com o surgimento da longa espada, todo o pico da espada prateada tremia continuamente. Parecia que não conseguia suportar a pressão aterradora da espada dragão do abismo das 7 estrelas. Ao ver essa cena, você rapidamente agarrou a espada dragão do abismo das 7 estrelas no céu em suas mãos. A oportunidade já foi completamente aproveitada. Está na hora de voltar. Esta noite ainda vou ter a prática conjunta com a pequena Elinci. Após a última prática conjunta, você já percebeu que aquela pequena tem um gosto um pouco especial. Esta noite você deve cuidar bem dela. Ao pensar nisso, seu coração ficou agitado. Logo em seguida, você pegou a espada Qixing Yuan e saiu daqui. Ao mesmo tempo, nas nuvens altas do sagrado território Taishu, um homem de meia-idade com uma aura imponente observava Lu partir. Seu rosto estava cheio de expressão de apreço. Esta pessoa era Li Daon, o mestre do sagrado território Taishu. Este Lu Shen parece ter grande potencial. Parece que o sagrado território Taishu terá mais uma super gênio que entrará no caminho antigo do céu estelar. Após você voltar ao pico do Filho Sagrado, você começou a treinar o clássico da renascença da Fênix, com sua compreensão extraordinária. Em breve você completou com sucesso o primeiro nível de treino. Neste momento, apareceu em seu Dantian um núcleo espiritual vermelho fogo. Quando você estava prestes a começar a cultivar a primeira camada do clássico do renascimento da Fênix, você de repente sentiu que o ovo da besta espiritual arcaica em seu espaço do sistema parecia estar tremendo levemente. Você ergueu a sobrancelha e retirou diretamente o ovo da besta espiritual arcaica, acompanhado pela energia do clássico do renascimento da Fênix em seu corpo. O poder da técnica foi absorvido pelo ovo espiritual. A casca do ovo se quebrou instantaneamente. Uma onda de calor aterrorizante jorrou para fora. Em seguida, uma fênix arcaica cercada de chamas voou para fora da casca do ovo, e imediatamente voou para seu ombro, lambendo carinhosamente sua bochecha. Observando a fênix arcaica em seu ombro, você ficou chocado. A fênix arcaica é a besta espiritual mais poderosa da era arcaica, com um corpo extremamente poderoso, dominando as chamas ardentes do céu, possuindo um potencial extraordinário. E assim que o fênix antiga nasce, já possui uma força comparável ao estado de santo da raça humana. Após a maturidade, pode até se igualar ao soberano da raça humana.
Mesmo que atualmente ainda exista a presença da tribo Fênix no reino dos deuses, apenas que aqueles da tribo Fênix não têm nenhum sangue antigo, e seu potencial, em comparação com o Fênix antiga, também está em um nível inferior. Entretanto, mesmo assim, a tribo Fênix ainda é uma das potências dominantes no reino dos deuses. Então você deu ao Fênix antigo o nome de Pequena Vermelha. Depois de brincar um pouco, você deixou a Pequena Vermelha encontrar um lugar para treinar no Pico do Santo Filho. Enquanto isso, você se preparava para continuar o treinamento do método de renascimento do Fênix. Então, nesse momento, um som claro e agradável ecoou em seus ouvidos. Príncipe Santo, eu cheguei. Olhando na direção do som, vi uma jovem vestindo um longo vestido branco. Ele em si caminhava lentamente em sua direção. Você a observava com pena. Os olhos da deslumbrante jovem, que tinha um semblante de medo, brilharam. Não é à toa que é uma das rainhas destinadas. Essa aparência pura e deslumbrante. Não sei quantos discípulos do santuário primordial consideram a deusa da luz branca em seus corações. Em seguida, você falou de forma calma. Já que você está aqui, vamos começar a praticar. Não perca mais tempo. Sim, Príncipe Santo. Ele em si mordeu levemente os lábios vermelhos e disse. E assim você começou sua agradável vida noturna. Na tarde seguinte, no pico celestial, vi Ebufan de olhos fechados deitado na cama. De vez em quando, um som rouco era ouvido. Lu Shen, eu sou, de fato, um corpo sagrado antigo. Quando meu corpo sagrado estiver completo, com certeza, não vou te deixar em paz. Não se preocupe, Lin Xiao. Eu irei te salvar imediatamente. Um momento depois, Ebufan gritou em voz alta, acordando da cama. Após acordar, Ebufan rapidamente olhou ao redor. Finalmente avistou a familiar Elinkin não muito longe. Era apenas um pesadelo. Ainda bem que foi um sonho. Que bom que Linxi está bem. Ao ver Ebufan acordar, Linxi rapidamente foi até o lado de Ebufan. Irmão, você está bem? Estou bem, Linxi. Novamente te preocupei. Olhando à frente, com uma aparência exausta. Linxi, cujos olhos estavam cheios de cansaço. O coração de Ebufan estava cheio de dor. Em seguida, Linxi forçou um sorriso. Desde que o irmão esteja bem, está tudo certo. Enquanto Linxi falava, Ebufan notou novamente o pescoço de Linxi, e que havia marcas estranhas em seu braço. Linxi, você foi novamente àquele lugar cheio de mosquitos, para treinar nas montanhas? Linxi baixou levemente a cabeça. Irmão mais novo, quero melhorar minhas habilidades o mais rápido possível. Ebufan viu a marca no corpo de sua irmã. Seu coração estava um pouco inquieto. Linxi, aquele lugar tem tantos mosquitos. Melhor não. Mas ainda não deu tempo dele terminar de falar. De repente, ele encontrou o ciclo da vida e da morte no corpo de Linxi. Linxi, você quebrou para o reino da vida e da morte. Que você quebrou esta manhã. Sem qualquer alegria. O rosto de Linxi não tinha nenhum sinal de felicidade. Em vez disso, parecia um pouco pesado. Que você quebrou esta manhã. Linxi, você é realmente incrível. Em menos de meio mês, você passou do terceiro nível do Nirvana, para agora alcançar o reino da vida e da morte. Linxi não disse nada. Na aldeia, havia um ar de impotência e frieza. Ela, é claro, sabia disso. A razão pela qual seu cultivo pode melhorar tão rapidamente não está relacionada ao tal Lu Shen, aquele cara mau. O corpo do Tain é, na verdade, um corpo sagrado de cultivo duplo de nível superior. Se alguém colaborar com o cultivo, a velocidade de cultivo será realmente impressionante. Quando Lu Shen estava usando o corpo dela para cultivar, o cultivo de Linxi também estava subindo rapidamente. Isso a fez alcançar o domínio da vida e da morte em pouco tempo. Em seguida, Ebufan respirou fundo. Luz da manhã, Linxi. Uma vez que aquele cultivo na floresta é benéfico para você, então vá lá cultivar mais. Apenas algumas picadas de mosquitos. Eu acredito que você certamente pode superar isso. Ao ouvir isso, o rosto de Linxi ficou levemente ruborizado. Ela também se lembrou do que aconteceu na noite passada. Vá lá cultivar mais. Está bem. Eu entendi. Após um tempo, Ebufan pareceu pensar em algo. Ele rapidamente perguntou com uma expressão nervosa. Ah, sim. Ontem, aquele cara Lu Shen entrou nas profundezas do pico da espada prateada? Ele ficou inconsciente depois que Shufu o acertou com um tapa. Não fazia ideia do que tinha acontecido depois. Então,
e ele em si contou a Ebufan o que aconteceu a seguir. Lu Shen entrou nas profundezas do pico da espada prateada. Parecia que ele também havia adquirido o legado do santo da espada Tai. Além disso, a aterrorizante intenção de espada nas profundezas do pico da espada prateada também havia desaparecido. Os discípulos e anciãos da Terra Santa também podem entrar no pico principal do pico da espada prateada para treinar. Ao ouvir as palavras de ele em si, a cabeça de Ebufan zunia. Ele entrou. Como ele teve coragem? Isso deveria ser meu. Que raiva! E Ebufan sabia o quão importante eram as oportunidades no pico principal do pico da espada prateada. Sem mencionar o legado do santo da espada Tai. É muito provável que haja algo lá dentro que possa curar Jian Yuesha. Por isso, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para impedir Lu Shen de entrar. Mas ele não esperava que, além de falhar, ainda acabasse sendo espancado por Lu Shen à toa. E Elingis olhou para seu irmão tão irritado e furioso. Uma onda de cansaço veio em seu coração. Seu irmão sempre foi assim. Sempre acha que tudo de bom é dele. E nunca pensa nas consequências do que faz. Ele já sofreu muito por causa disso. Não pode simplesmente se dedicar a treinar? Por outro lado, Lu Shen, embora também seja extremamente dominador, mas não consigo aguentar a força de combate por muito tempo. PFFT, PFFT, PFFT. Como posso achar Lu Shen bom? Ele é um grande demônio. Um verdadeiro monstro. Nesta vida, nunca vou gostar dele. Justo nesse momento, uma mulher de beleza deslumbrante vestindo uma saia de palácio vermelha entrou lentamente no quarto. É apenas a herança de um santo da espada Taishi. Você é um corpo sagrado da era primitiva. No futuro, irá entrar nas antigas trilhas estelares e se juntar a muitos super talentos imperiais em busca de glória. Que tipo de situação é essa agora? E Ebufan sentiu a aura aterrorizante dessa mulher. E seu espírito ficou abalado. O ancião é ao lado, e ele em si claramente conhecia essa mulher deslumbrante. Apresentou rapidamente a Ebufan. Irmão, também é um ancião convidado. Ontem à noite eu estava cultivando. Foi este ancião Qin que cuidou de você. E também tratou das feridas do irmão. E Ebufan rapidamente se levantou para agradecer. Ao mesmo tempo, seu coração estava cheio de choque. Ele já tinha ouvido falar que na Terra Sagrada do Início havia um ancião convidado chamado Qin Yunin, que age sem restrições. Embora fosse apenas um ancião convidado, mas parecia ter uma grande influência. Até o mestre da Terra Sagrada do Início tinha que lhe dar respeito. Mas ele não esperava que este ancião Qin na verdade o ajudaria. Mas foi apenas um esforço mínimo. Só quero te perguntar. Agora, Lu Shen obteve a herança do santo da espada Tai. Seu poder parece ter aumentado bastante. O que você planeja fazer a seguir? Qin Yunin olhou fixamente para Ebufan. Após ponderar por um momento, Ebufan respirou fundo. Em seguida, ele falou suavemente. Lu Shen está sendo demasiado arrogante. Mesmo que sua força seja imensa, eu não me submeteria. No futuro, eu certamente o colocarei sob meus pés. E farei com que ele nunca se reponha. Assim que essas palavras foram ditas, o rosto de Qin Yunin imediatamente revelou um semblante de apreciação. Muito bom. Não teme a força. Este é o corpo sagrado dos antigos do qual eu tenho confiança. Daqui em diante, estarei cuidando de você no território sagrado do início. Contanto que você não cometa erros em princípios. Eu posso te proteger. Ao ouvir as palavras de Qin Yunin, o coração de Ebufan ficou agitado. Ancião Tai, eu certamente não irei te decepcionar. Ao olhar para Ebufan, o rosto de Qin Yunin também passou a expressar uma satisfação visível. Já que você está se esforçando tanto, eu também não sou uma pessoa mesquinha. Daqui em diante, você e Lincy podem vir a qualquer momento para o meu pico da luz púrpura para treinar. Isto é algo para você. Deixando as coisas de lado, Qin Yunin se transformou em um raio de luz e desapareceu na sala. E Ebufan olhou para o frasco de jade deixado por Qin Yunin. Apenas sentiu seu sangue fervendo dentro do corpo. Parecia que havia algo dentro deste frasco de jade, que estava despertando a origem de seu corpo sagrado antigo. Em seguida, Ebufan abriu o frasco de jade. Num instante, uma poderosa aura foi liberada. Isso quebrou as 10 correntes do céu e da terra. O sangue sagrado antigo do corpo sagrado. Então, Ebufan não hesitou nem um pouco. E engoliu diretamente este sangue sagrado. Não demorou muito. O céu, que antes estava claro, de repente se encheu de nuvens em camadas. Em seguida,
Faixas de relâmpagos azul-púrpura começaram a brilhar. Relâmpagos azul-púrpura aterrorizantes pareciam lâminas de luz divina rasgando tudo como se fossem triângulo preto apontando para a direita liberando sua própria força. No céu, há vagamente umas correntes antigas e misteriosas amarras do mundo. Ao mesmo tempo, você está no pico do Santo Filho, observando os movimentos acima no céu. Esta é a visão estranha do corpo sagrado antigo quebrando as amarras do mundo. Ao ver isso, você franziu a testa levemente. Não deveria chamar. No original, Iebufan atravessou a aterrorizante intenção de espada do pico da espada prateada. Sob o batismo daquela intenção de espada violenta, quebrou uma das amarras do mundo. Seu potencial e poder aumentaram muito. Pensou que, depois de quebrar aquela intenção de espada, Iebufan não quebraria as amarras tão facilmente. Mas agora parece que você subestimou esse departamento do destino. Em seguida, você estalou os dedos. Vá perguntar ao guarda das sombras o que aconteceu no pico do céu extremo. Ao ouvir isso, Ing acenou com a cabeça. Sua forma brilhou e ela partiu. Em breve, Ingir voltou. Seu Alteza, o Santo Filho. A Elder Kinyunin do pico Zixia de ontem. Foi ao pico Tianji em busca de Iebufan. Ela ficou lá por um bom tempo. Após a Elder Qin entrar no pico Tianji, os guardas das sombras não ousaram investigar muito. Portanto, não estavam cientes do que estava acontecendo lá dentro. Contudo, as anomalias no pico Tianji começaram a se manifestar logo após a saída da Elder Kinyunin. A explosão ocorreu lentamente após a saída da Elder. Talvez isso esteja relacionado com a Elder Qin. Ao ouvir isso, uma figura passou pela sua mente. Uma mulher deslumbrante com um corpo escultural. Kinyunin. É ela. Você certamente conhece a identidade de Kinyunin. Ela é da família Qin da região central. Sua posição é nobre. Ela tem observado silenciosamente Iebufan na terra sagrada do início. Mas na obra original, não foi Kinyunin que se envolveu com Iebufan após sua vitória? Eu só conheci Iebufan depois disso? Como assim já apareceu agora? E o motivo pelo qual Kinyunin se preocupa com Iebufan? Além de Iebufan ter o corpo sagrado da antiguidade, outro motivo é que ela é a tia de Iebufan. No original, Kinyunin, nas primeiras fases, apenas observava silenciosamente Iebufan. Não foi dado um cuidado muito especial a isso. Algo como agora, ir diretamente ao pico do céu para procurar Iebufan. Nunca aconteceu antes. À medida que você pensa, uma série de sons aterrorizantes de colisões começou a ecoar. Nas 7 correntes celestiais que apareceram sobre o pico do céu, as correntes foram desatadas. E, em seguida, todos os fenômenos estranhos no céu desapareceram. Incontáveis energias espirituais correram freneticamente em direção ao pico do céu, observando a turbulenta energia espiritual no pico de Vugis. Um olhar de complexidade surgiu nos olhos de Ingir. Santo Filho, que tal encontrarmos alguém para eliminar Iebufan? Ao ouvir isso, você balançou a cabeça. Não precisa. Ele não é simples. Apenas jogue devagar. Não se esqueça de que ele só quebrou 4 lacres agora. Mesmo que ele quebre todos os 10 lacres, este santo também tem confiança de mantê-lo sob os pés. Além disso, a identidade de Iebufan não é simples. Sua mãe é a princesa do clã imperial Qin. O passado de seu pai também é extremamente profundo. Muitas pessoas estão secretamente de olho em Iebufan. Dentro das regras, é preciso ser cauteloso. Mesmo humilhar Iebufan não seria um problema. Mas querer matá-lo. A dificuldade provavelmente não é menor do que matar um poderoso santo no auge. Mesmo que você tenha a sorte de matar Iebufan, você ainda acharia que conseguiria escapar da vingança de sua família. Afinal, eu sou apenas um pequeno santo vilão, enfrentando aqueles gigantes que estão ocultos nas sombras. Agora, eu sou completamente um pequeno camarão. Afinal, existe um sistema de seleção de nível divino. Contanto que eu me desenvolva bem, sempre haverá um dia em que eu poderei acabar com Iebufan de uma vez por todas. Em seguida, você olha para longe, onde continua absorvendo a energia espiritual do céu e da terra no pico do paraíso. No fundo, já havia um novo plano em mente. Um dia depois, você apareceu na base do Pico da Santa. Em seguida, você grita: Princesa Santa! Lu Shen tem um pedido para ver a Princesa Santa. Ao ouvir isso, Jian Yueshan, que estava cultivando, ficou cheia de dúvidas. Embora os dois sejam santos e santas, não tem nenhuma conexão. Lu Shen, o que ele veio fazer? Embora um pouco intrigada, Jian Yueshan ainda disse: Entre e aprecie. Eu já entrei.
De repente, uma luz negra apareceu no espaço à frente. Sua figura apareceu diretamente na frente de Jian Yueshan. Ao ver a figura que apareceu de repente, as pupilas de Jian Yueshan se contraíram. A mudança e troca das sombras em um estado de grande realização plena. Jian Yueshan também treinou essa arte marcial, mas levou bastante tempo. E só conseguiu atingir o pequeno sucesso. E então, Jian Yueshan olhou para você novamente, surpresa. O nível de cultivo dele na verdade chegou ao estágio final da criação. Ambas as pessoas são figuras proeminentes do santo lugar do início. Jian Yueshan, naturalmente, também estava um pouco atenta a você. E a aura que você exala vagamente faz com que ela, a número 1 do santo lugar do início, sinta uma leve pressão. Você viu que Jian Yueshan estava te encarando e rapidamente perguntou: tem algo no meu rosto? Não é nada. Apenas não nos vimos por muitos dias. O jovem Lord Luchen parece que aumentou muito sua força. Jian Yueshan sorriu levemente. Ao ouvir isso, você acenou com a mão. Apenas uma pequena melhoria. Você não ficou surpreso que Jian Yueshan conseguisse perceber que seu poder aumentou bastante. Afinal, Jian Yueshan é uma das super gênios do mundo da divina desolação. Ainda é a princesa da família imperial Jian. Este ponto de vista ainda existe. Embora ambos sejam os santos do sagrado lugar do princípio primordial, mas na obra original, o talento de ambos, o poder nunca esteve no mesmo nível. Se não fosse pelo sistema e pela vantagem de entrar no livro, no futuro, haverá uma comparação com que você não sente que no futuro terá a chance de estar ao lado e até mesmo superar? Mesmo agora, que você fundiu o osso supremo, você não tem garantia nenhuma de que pode vencer o jovem à sua frente. Em seguida, Jian Yueshan continuou dizendo: jovem senhor Lukong, você está vindo pela primeira vez à minha montanha da Santa? Vou te levar para apreciar a paisagem daqui. Logo depois, sob a liderança da imortal Yueshan, os dois apreciavam a bela paisagem ao redor, enquanto discutiam sobre várias percepções de artes marciais e insights. Diversas percepções e insights vêm com facilidade. Algumas palavras ditas fazer com que Jian Yueshan tenha um grande aprendizado. E Jian Yueshan, como uma super gênio do reino da divindade selvagem, não só possui talentos extraordinários, como também conta com a herança da família imperial. Também tem muitas percepções únicas. Os dois conversam alegremente. O intercâmbio é extremamente harmonioso. Atrás dos dois, alguns discípulos do Pico das Santas olham para longe e veem Lu Shen e Jian Yueshan com uma expressão de surpresa. É a primeira vez que veem Sua Alteza Santa conversando tão agradavelmente com outra pessoa. Olhando assim, os dois são realmente um bom par. São uma combinação perfeita. Não demorou muito. Jian Yueshan, ainda querendo mais, encerrou a discussão e organizou um banquete no palácio para receber Lu Shen. Todos dizem que eu, Jian Yueshan, sou a gênio de topo da região leste. Mal sabem que o sagrado território primordial ainda esconde esse seu monstro, que não fica atrás daqueles super gênios da região central. Jian Yueshan sussurrou para Lu Shen, que estava bebendo à frente. Seus olhos brilhavam com cores diversas. Após a troca de ideias recente, Jian Yueshan estava certa de que Lu Shen definitivamente não era tão simples quanto parecia. As reflexões que ele mencionou casualmente a fez sentir como se estivesse ouvindo um ancião da tribo pregar, incluindo a aura que ele emanava, que era vasta como um mar de estrelas. Havia uma misteriosidade que era difícil de capturar, embora agora o cultivo de Lu Shen ainda estivesse distante dos super gênios. Na visão de Jian Yueshan, com o talento que o jovem Lu possui, tornar-se um gênio supremo no futuro não passava de uma questão de tempo. Depois disso, Jian Yueshan não pensou mais nessas questões. E, em vez disso, perguntou sobre o motivo da visita de Lu Shen. Ah, sim. O que traz o jovem Lu à minha montanha da sacerdotisa? E então, você olhou para Jian Yueshan com calma. Ouvi dizer que a jovem Yueshan está ferida no caminho. Eu acabei de dominar um misterioso grande poder. Talvez eu possa ajudar a senhorita Yueshan a experimentar. É por causa da minha ferida na via? Jian Yueshan não imaginou que você veio aqui por causa disso, Santa. Silêncio por um momento. Jian Yueshan suspirou levemente. Jovem senhor Lu Shen, agradeço sua boa intenção, mas minha ferida na via. Antes que Jian Yueshan pudesse terminar. Como saber sem tentar? A senhorita Yueshan aceita seu destino assim tão facilmente? Olhando para o senhor Lu Shen à frente, com um olhar firme, Jian Yueshan sentiu seu coração
como se tivesse sido tocada por isso. Ao mesmo tempo, a dama de companhia Yan ao lado não pôde deixar de opinar. Sua Alteza Santa, deixe o príncipe santo dar uma olhada. Sua ferida na via já a atormenta há muito tempo. Jian Yuesh hesitou por um momento, mas acabou concordando. Em seguida, Jian Yuesh te levou para dentro, em um quarto de meditação dentro do palácio. Após sua análise cuidadosa, logo se confirmaram as razões da lesão de Jian Yuesh. A lesão de Jian Yuesh não foi causada por ferimentos, mas sim porque sua essência interior é extremamente poderosa. Poderosa a ponto de as leis deste mundo não conseguirem conter. Jian Yuesh é um corpo de espírito celestial lendário. Dentro de si, possui um poder celestial aterrador. Embora o reino Xinlan seja um poderoso mundo de fantasia de alto nível, sua essência ainda pertence ao mundo da energia espiritual. Não existem leis do caminho imortal. Portanto, o corpo espiritual de Jian Yuesh no reino Shenhuan estará sob a repressão das leis do céu e da terra. A lesão de Jian Yuesh também surgiu por essa razão. Príncipe Lukong, você conseguiu descobrir algum resultado? Ao ouvir isso, você acenou com a cabeça. É um problema de constituição da senhorita Jian em relação ao reino Shenhuan, cujas leis do céu e da terra são um tanto conflitantes, o que causou o aparecimento da lesão. Ao ouvir as palavras de Lu Shen, Jian Yuesh ficou chocada. Anteriormente, a família Jian gastou um grande preço para encontrar um ancestral da terra sagrada de Danjin para averiguar. O resultado obtido foi consistente com o que Lu Kong disse. Esse ancestral apresentou algumas soluções, mas com um risco extremamente alto. Mesmo que pudesse resolver o problema, Jian Yuesh ainda se tornaria um inútil incapaz de cultivar. Isso era inaceitável para Jian Yuesh. Portanto, ela recusou. Em seguida, Jian Yuesh perguntou a Shui: o jovem mestre Lu tem um método de tratamento? Sim. Ao ouvir a voz clara de Lu Shen, Jian Yuesh ficou levemente distraída. Desde pequena, sua família não sabia quantos médicos renomados e ancestrais havia visitado com ela. Mas o resultado sempre foi que não havia solução. Mesmo o ancestral da terra sagrada de Danjin não tinha garantia absoluta. Só poderia aliviar um pouco. Agora, Lu Shen realmente disse que há uma solução. O jovem mestre Lu não está apenas tentando me agradar, está? Ao ouvir isso, você disse lentamente: se vai funcionar ou não. A senhorita Yuesh sabe ao experimentar. A ferida da senhora Jian está nas costas? Eu preciso tratar a ferida da senhorita Yuesh pelo local da lesão. Em seguida, a senhorita Yuesh removeu sua roupa da parte superior. Ela parecia um pouco envergonhada. Depois, ela segurou firmemente o peito. Ela expôs suas costas de jade diante de Lu Shen. Apenas havia uma linha nas costas dela. Uma marca que parecia uma ferida. A marca exalava um traço de aura do caminho. Em breve você ativou seu osso supremo, absorvendo a poderosa energia espiritual dentro do corpo da senhorita Yuesh. Resolver a ferida da senhorita Yuesh é difícil, mas também não é. Dizer que não é difícil, também não é. A chave é tratar a senhora Jian dentro do corpo dela. Excessiva absorção de Qi espiritual das fadas. Apenas absorver esse Qi espiritual das fadas pode suportar um impacto original extremamente poderoso. Isso é, o corpo sagrado arcaico, ou uma superconstituição do nível do osso supremo. Somente uma constituição desse tipo consegue suportar. E também, após a absorção do Qi espiritual das fadas, a fundação original de Jian Yuesh sofrerá danos enormes. A qualquer momento, pode ferir a vida e a alma. Mesmo os ancestrais da terra sagrada do Pílula não têm como ajudar. E a fênix que você obteve no pico da espada prateada. O Sutra do Nirvana pode resolver esse problema. No texto original, Ye Bufan também salvou Jian Yuesh precisamente com a fênix contra o céu. O Sutra do Nirvana curou com sucesso Jian Yuesh. Com a sua absorção, o rosto de Jian Yuesh tornou-se extraordinariamente pálido. Gotículas de suor brotaram em sua testa. Não demorou muito. Um traço de energia extremamente pura. A energia espiritual dourada aparece acima do seu dantian sob sua absorção. Aparece acima do seu dantian. Ao olhar para este fio de energia espiritual dourada no dantian, você se sente muito satisfeito. A razão pela qual você veio ajudar Jian Yuesh no tratamento, além de planejar conquistar a protagonista destinada, é que há uma outra razão, que é esta energia espiritual imortal. A energia espiritual imortal contém a fonte do corpo espiritual imortal. É um item espiritual do mundo extremamente raro. Não apenas pode ser usada para aprimorar o cultivo e a alma,
mas também pode ser usada para refinar pílulas espirituais e até vários tipos de essências de alto nível. Além disso, a energia espiritual imortal tem um efeito muito místico. Isso significa que, se houver quantidade suficiente de energia espiritual imortal, a energia pode se condensar em uma alma de santo imortal. A alma de santo imortal é uma luz espiritual que alcançou o nível imortal, sendo extremamente poderosa. Ela possui um potencial extraordinário. Disse que condensar a alma de santo imortal pode aumentar a probabilidade de atingir o reino imortal. É um objeto divino que faz com que incontáveis poderosos de pico, e até mesmo os imperadores supremos fiquem loucos. Justo quando você estava pensando, Jian Yueshan de repente cuspiu um jorro de sangue. Seu rosto instantaneamente ficou extremamente pálido. Não é bom. Esqueci de tratá-la. Ao ver Jian Yueshan tão fraca, você não teve tempo de sentir a beleza em seus braços. Apressei-me a ativar o clássico da Fênix. Comecei a tratar o corpo de Jian Yueshan. Com a ativação do clássico da Fênix, o núcleo espiritual em seu Dantian começou a liberar uma força de renascimento incrivelmente misteriosa. Uma força de renascimento vermelha como fogo fluiu para o corpo de Jian Yueshan. Jian Yueshan, nutrida pelo poder do clássico da Fênix, teve uma melhora visível em seu corpo. E então, lentamente, ela abriu os olhos. Jian Yueshan parecia um pouco atordoada. Eu não estou morto. Justo quando a fonte do meu corpo espiritual foi retirada. Essa dor fez com que Jian Yueshan por um momento. Eu pensei que estava indo para o inferno. Agora sinto que meu corpo está lentamente melhorando. Jian Yueshan sentiu novamente como se estivesse saindo do inferno e retornando ao mundo humano de uma forma onírica. Por causa da existência desse sentimento, fez Jian Yueshan sentir que em seu coração havia uma sombra nebulosa a mais. Lu Shen viu que Jian Yueshan acordou e perguntou preocupado. Senhorita Yueshan, você está bem? Jian Yueshan corou levemente. Estou bem. Sinto que meu corpo melhorou muito. A sensação de ser pressionada pelo caminho do céu e da terra diminuiu. Com a confirmação de Jian Yueshan, você começou a continuar a absorver. O tempo passou lentamente. Em breve, algumas horas depois, seu rosto ficou muito mais pálido. A absorção da origem do corpo espiritual é uma grande carga para o seu osso supremo. Também é um grande fardo. No entanto, neste momento, dentro de você, já há 10 fios de energia da origem espiritual. Além disso, ao absorver muitas origens do corpo espiritual, seu cultivo também foi elevado neste momento ao 9º nível do reino da transformação, estando apenas um passo do reino do Palácio do Caminho. Enquanto isso, Jian Yueshan, que teve seu excesso de poder originário removido, sentiu uma leveza sem precedentes. Em seguida, Jian Yueshan, ao ver Lu Shen pálido, rapidamente expressou sua gratidão. Muito obrigada, jovem mestre Lu, por sua ajuda. Você teve muito trabalho, jovem mestre Lu. Você então acenou com a mão, como se não se importasse. O corpo da jovem Yueshan ainda precisa de múltiplos tratamentos. Vamos parar por aqui desta vez. Seu corpo também precisa de um bom descanso. Eu ouvi tudo do jovem mestre Lu. Jian Yueshan pode sentir. Embora seu método de cura seja poderoso, mas a falta do seu próprio origem não é fácil de recuperar. Senhor Lu, posso agora vestir minhas roupas? A dor recente fez com que Jian Yueshan não pudesse se preocupar. Agora, depois de recuperar um pouco, essa sensação de vergonha subiu direto ao coração. Só de pensar que convivi com o Lu Shen nesse estado por tanto tempo, isso deixou Jian Yueshan extremamente envergonhada. Seu rosto delicado estava cheio de um vermelho de vergonha. Em seguida, olhou com desejo. Depois daquela cena encantadora, disse: claro que pode. Então, Jian Yueshan se levantou. Em seguida, retirou do anel espacial um vestido longo e luxuoso totalmente novo. Mas foi exatamente nesse momento. Jian Yueshan de repente perdeu a força. A fraqueza de absorver a origem do corpo espiritual explodiu repentinamente. O corpo de Jian Yueshan caiu abruptamente. Você, fraco, também não esperava que Jian Yueshan caísse repentinamente sobre você. Em um instante, não consegui reagir. Então fui derrubado no chão pelo corpo de Jian Yueshan. Neste momento, Jian Yueshan estava ofegante. Seu rosto estava ruborizado e seus olhos olhavam para você com aflição. Muito obrigado, Sr. Lu. Jian Yueshan agradeceu timidamente. De fato, Jian Yueshan é como no original. Embora tenha uma personalidade extremamente fria, ela ainda é muito gentil por dentro.
Se eu apenas cultivar um pouco de afinidade com ela, poderei me dar muito bem com ela. Mesmo que eu faça algumas coisas um pouco exageradas, não há problema. Agora, parece realmente ser assim. Em seguida, você acariciou os cabelos soltos de Jian Yueshan. Yueshan, não há de que. Suas feridas devem ser tratadas mais 6 vezes. Então ficará quase totalmente resolvido. Antes de estar completamente curado, é melhor não ativar a fonte etérea dentro de você. Caso contrário, isso agravará a devastação da fonte. Nesse momento, será problemático. Jian Yueshan acena levemente com a cabeça. Muito obrigado, jovem senhor Lu. Yueshan se lembra. Apenas se lembrou. Jian Yueshan não sabe de onde tirou. Um anel antigo e misterioso. Senhor Lu. Este é um pequeno gesto de Yueshan. Espero que o jovem senhor Lu possa aceitar. Isso é. Você pode sentir que este anel contém uma força extremamente misteriosa. Mas não está claro o que é isso. Este é o anel antigo do vazio. Ao ouvir as palavras de Jian Yueshan, suas pupilas se contraem. Seu coração está cheio de surpresa. O anel antigo do vazio é o anel do grande imperador do vazio da antiguidade. Embora não seja uma arma imperial de extrema ordem, ele contém o poder supremo do vazio. Pode ativar o poder do vazio dentro dele para viajar livremente. E quando encontrar um perigo mortal, ele também irá ativar automaticamente, para levar o mestre para longe do perigo. Em certo sentido, este tipo de item para salvar a vida é até mais valioso do que uma arma imperial. Não é à toa que é uma princesa da família imperial. Sua profundidade é tão rica. Até mesmo possui artefatos divinos como o antigo Anel do Vácuo. Jian Yueshan viu que Lu Shen conhecia o nome do antigo Anel do Vácuo. Em seguida, disse: o jovem Lu tratou minhas feridas do Dão. Para Yueshan, pode-se dizer que é uma graça de renascimento. É apenas um simples Anel do Vácuo. Por favor, aceite. Justo nesse momento, um som mecânico frio ressoou em sua mente. Jian Yueshan deu ao anfitrião o Anel do Vácuo, acionando uma escolha de nível divino. Escolha 1. Recusar o presente de Jian Yueshan. E expressar seu amor. Recompensa: 10 de afinidade com Jian Yueshan. Escolha 2. Recusar o presente de Jian Yueshan. E usar isso como uma ameaça para fazer Jian Yueshan se entregar. Recompensa: o Ki da Espada 7 Mortes do Protetor do Dão, o Imperador e o Qinhuai. Escolha 3. Aceitar o Anel do Vácuo. Recompensa: clássico imortal indestrutível. Há alguma escolha aqui? A escolha 1 é claramente a escolha de um cachorrinho. O bom da família Jia deve ser o cachorrinho. Quanto à escolha 2, parece bastante tentadora. Mas você ainda acha que os sentimentos devem ser cultivados com calma. Essa escolha também te faz saber que Mai Yueshan não é fácil de ser movida, com um guardião no nível do Imperador Wai protegendo. Se você realmente fizesse algo fora do comum, é melhor ter cuidado com a própria vida. Pensando nisso, você tomou uma decisão. Senhora Yueshan, então eu irei aceitar. Parabéns, anfitrião, por completar a escolha. Você ganhou o Clássico Imortal. O Clássico Imortal é uma técnica de nível celestial. Praticá-la até a maestria permite transcender a morte e o fogo, alcançando a eternidade. No momento em que você fez sua escolha, um livro dourado apareceu no seu espaço do sistema. É a técnica do Clássico Imortal. Ao ver a técnica na sua mente, seu coração ficou agitado. Jian Yueshan viu você aceitar o antigo anel. Então ele te levou para fora da sala secreta. Em seguida, ele fez com que Yan'er preparasse a festa. Ao mesmo tempo, no pico da montanha Tianji, Ye-Bufan estava sentado em meditação no topo da montanha. Seu corpo irradiava uma energia espiritual celestial extraordinária. Após um momento, um estrondoso som aterrorizante ecoou. Dentro dele, surgiram 9 ondas imensamente poderosas da vida e da morte. Em pouco tempo, Ye-Bufan abriu lentamente os olhos. Ao ver Ye-Bufan acordar, Yenin se apressou-se para o lado de Ye-Bufan. Seus olhos estavam cheios de alegria. Irmão, você conseguiu romper o pico do reino da vida e da morte. Sim, o pico do reino da vida e da morte. Agora aquele cara, Lu Shen, não poderá mais me humilhar. A humilhação que ele me causou eu retribuirei 1000 vezes. Yenin se ouviu as palavras de Ye-Bufan e sentiu uma leve sombra em seu coração. Queria persuadir meu irmão, mas ao ver Ye-Bushi tão cheio de raiva e ódio, Yenin-se ainda assim não conseguiu se convencer a falar. Ela sabia que seu irmão era extremamente orgulhoso e não aceitava qualquer areia em seus olhos. Suas tentativas de persuasão só teriam o efeito contrário. Porém,
se ela não persuadisse o irmão, e ele fosse provocar Lu Shen novamente. Se houvesse mais perigo, teria que ir novamente? Pensando nisso, ele em si suspirou. Sentia que estava preso em um redemoinho de terror interminável. Parece que eu preciso pensar em outra solução. Mas ao lembrar do momento em que estava meditando ao lado de Lu, ele em si teve um leve tremor em seu corpo gracioso. Aquela sensação também era boa. Depois de um tempo, Bufa então disse a ele em si: Lindsay, então me leve para ver a jovem Yu Ishan novamente. Agora eu atingi o pico da esfera da vida e da morte. Rompi 4 grilhões. Já estou confiante em aliviar as feridas da jovem Yu Ishan. Ao ouvir as palavras de Bufan, ele em si ficou atordoada. Você não disse que ainda não está confiante agora? Em resolver as feridas de Tão da Yu Ishan? Em seguida, Bufan levantou a cabeça com confiança. Não se preocupe. Eu obtive a técnica secreta da herança do corpo sagrado no sangue sagrado. Posso resolver o problema das feridas de Tão de Jian Yuishan. Ao ouvir isso, ele em si acenou com a cabeça. Concordou com Bufan. Então, eu vou te levar lá novamente. Seguindo isso, ele em si levou Bufan novamente ao Pico da Santa. Mas assim que ela queria fazer um pedido, foi impedida pela serva de Jian Yuishan, Yan'er. Sua Alteza Santa está recebendo Sua Alteza Sagrado. Não receber visitantes. Lindsay, leve esse cara de volta. No entanto, antes que ele em si pudesse falar, Bufan ao lado teve uma reação forte. Seu rosto ficou extremamente feio. Como Yu Ishan poderia encontrar um cara como Lu Shen? É impossível para qualquer um. Isso definitivamente não pode acontecer. Na visão de Bufan, Lu Shen é um dos 3 bandidos imperdoáveis. Ele não tem nenhuma qualificação para se aproximar. A qualificação de J para se aproximar. Ele não tem nenhuma qualificação para se aproximar. Uma deusa perfeita como Jian Yueshan. E nem precisamos mencionar que Bufan já considera Jian Yueshan como sua própria mulher. Ao ouvir as palavras de Bufan, o rosto de Yan'er imediatamente ficou extremamente frio. A energia espiritual em seu corpo flui incessantemente. O príncipe sagrado é um convidado valioso em nossa montanha santa. Se você insultar o príncipe sagrado novamente, não culpe-me por ser indelicado. Ao ver isso, Bufan finalmente recuperou o foco e disse rapidamente: Senhorita Yan'er, eu já encontrei uma maneira de aliviar as feridas da deusa Yueshan. Por favor, me deixe ver a deusa Yueshan. Ao ouvir isso, Yan'er deu uma risada fria. Aliviar as feridas da santidade. Não precisa. O Santo Filho já tratou o corpo da santidade. Após essas palavras, Bufan ficou completamente surpreso. Lu Shen tratou as feridas da deusa Yueshan. Como isso é possível? Como ele poderia ter tais habilidades? Ele deve estar enganando a deusa Yueshan. Deixe-me ver a deusa Yueshan. Aquele cara certamente está enganando a deusa Yueshan. Eu quero expor aquele cara. Ao ouvir isso, os olhos de Yan'er se tornaram frios e sua voz afiada. Desrespeitando o Santo Filho. Quem te deu coragem? Dito isso, Yan'er fez sinal para que prendessem Bufan. Ao ver que a situação estava errada, ele em si rapidamente se dirigiu a Yan'er. Após a cirurgia, puxou o furioso Bufan para fora do Pico da Santa. Bufan, que saiu do Pico da Santa, ainda com o rosto terrivelmente pálido, murmurou em voz baixa: Como isso é possível? Ao ver seu irmão assim, ele em si não conseguiu mais se conter. Ela falou, tentando convencê-lo: Irmão, você precisa acordar. Aquele cara, Lu Shen, não é qualquer um. Devemos evitar confrontá-lo. Dedique-se ao treinamento, no futuro terá muitas oportunidades. Depois de ter interagido várias vezes com Lu Shen, ele em si sabia muito bem o quão aterrador Lu Shen era. Talvez ele realmente tenha algum método que possa resolver os ferimentos de Yu Ishan. Ao ouvir isso, Bufan parecia ter enlouquecido. Certo. Aquele cara não é simples. Diferente daqueles inúteis de antes. Mas eu já rompi 4 selos do céu e da terra. E ainda alcancei o pico do reino da vida e da morte. Eu só preciso de uma oportunidade. Uma chance para provar meu valor. Bufan apertou os punhos. A loucura nos olhos se tornou ainda mais distorcida. Neste momento, no luxuoso palácio do Pico da Santa Donzela. Neste momento, no luxuoso palácio do Pico da Santa Donzela. Depois que você e Jian Yueshan se fartaram de comida e bebida, você então deixou o Pico da Santa Donzela. Você então se disfarçou, preparando-se para voltar e treinar aquele imensamente poderoso e mortal indestrutível. O dia da despedida. Você definiu a próxima absorção da fonte.
para ocorrer em 6 meses. Em seguida, você voltou rapidamente ao pico do Filho Santo para começar a treinar. O tempo passou lentamente. Em pouco tempo, 3 horas se passaram. O texto do Imortal Indestrutível já foi compreendido com sucesso por você. Não é à toa que é uma arte marcial de nível celestial. Ele pode, na verdade, transformar perfeitamente minha energia espiritual. E também está lentamente transformando meu corpo. Ao mesmo tempo, aquelas 10 fiadas de energia espiritual ao seu redor. A energia da fonte espiritual também está sendo absorvida lentamente por você. Sob a orientação da energia espiritual da origem imortal, sua alma parece lentamente se colorir, com uma onda de luz dourada divina. 7 dias passaram rapidamente. Neste momento, sua energia espiritual se transformou completamente. Tornou-se uma energia espiritual dourada e imortal. As 9 veias espirituais da criação também se tornaram douradas. Aquela energia espiritual poderosa irradiava uma intensa aura. A seguir, pudesse então condensar o Palácio do Dão. Imediatamente, você começou a operar a técnica. Incontáveis energias espirituais douradas entrelaçavam-se e circulavam. Algumas horas depois, aquela criação espiritual que exibia energia espiritual dourada, transformou-se em um Palácio do Dão Dourado. O Palácio do Dão Dourado flutuava acima do Dantian de Luxen, como um antigo templo dourado, contendo uma aura mística e antiga. Após um momento, você lentamente abriu os olhos. Nos seus olhos havia incontáveis brilho dourado, com sua força e fundamentos atuais. Mesmo que seja um santo no reino dos santos, eu ainda posso atravessar fronteiras e derrotar inimigos. Agora finalmente tenho um pouco de capacidade de autoproteção. A poderosa força dentro de mim e os muitos métodos me deram uma enorme confiança e sensação de segurança. Depois disso, você também não continuou meditando em solidão, mas saiu da terra espiritual. Primeiro você foi tomar um banho na fonte espiritual, e aproveitou para pedir a Ing para te atualizar sobre as recentes notícias do Sagrado Príncipe Santo. Daqui a 7 dias será o grande torneio dos discípulos do nosso Sagrado Tanshu. Precisamos recrutar, no nosso pico do Príncipe Santo, alguns talentos mais promissores? Ing disse com uma voz suave. Você meditou por um momento, e um brilho peculiar passou pelos seus olhos. Torneio dos discípulos. Precisamos ir ver isso, Príncipe Santo. Então, eu vou organizar isso agora. Assim que terminou de falar, Ing imediatamente se levantou para fazer os arranjos. Observando Ing que se afastava, sua mente estava cheia de pensamentos. Iebufan, fique tranquilo. Eu não vou te dar nenhuma oportunidade de reviravolta. No entanto, antes disso, eu preciso ir pegar as outras oportunidades que pertencem a você primeiro. Em seguida, você deixou a fonte espiritual e começou a saquear dentro da terra sagrada primordial as oportunidades de Iebufan. Em vários lugares da terra sagrada primordial, algumas preciosas ervas espirituais e técnicas ocultas foram lentamente caindo em suas mãos. Depois de obter muitas oportunidades, você também não relaxou, usando essas coisas para aumentar seu próprio poder. Terra sagrada primordial. Fora do pico Zixia, em uma floresta exuberante. Iebufan olhou para a floresta vazia à sua frente, com a testa franzida. Estranho. Aqui deveria haver uma erva espiritual milenar. Como pode não haver? Irmão Ie, você pode ter sentido errado? Este lugar não parece ser capaz de gerar ervas espirituais. Ao lado de Iebufan, havia um jovem vestindo uma túnica branca. Este jovem é o discípulo direto de Qin Yunin. Ele foi enviado por Qin Yunin especificamente para proteger Iebufan. Lin Mo sabe da importância que Qin Yunin dá a Iebufan. Portanto, mesmo que Iebufan seja apenas um discípulo interno, Lin Mo não se atreve a demonstrar desrespeito algum. Este lugar, embora tenha uma vegetação exuberante, não possui muitos recursos espirituais. Definitivamente não parece um lugar onde ervas espirituais milenares crescem. Iebufan não disse nada, mas lentamente fechou os olhos e ativou a técnica do céu espiritual. A técnica do céu espiritual é um poder de alma que Iebufan obteve em uma antiga região secreta. Ela possui usos incríveis, podendo detectar recursos espirituais ao seu redor. Iebufan conseguiu muitos recursos espirituais ocultos graças a isso. Com a ativação da técnica do céu espiritual, a percepção de Iebufan estava aumentando rapidamente, e ele podia sentir claramente as ondas de energia espiritual ao seu redor. Depois de um momento, Iebufan abriu os olhos lentamente. Ele murmurou para si mesmo. Estranho.
Eu claramente senti isso nos últimos dias. Por que agora desapareceu? Iebufan suprimia seus pensamentos. Talvez eu tenha sentido errado. Vamos ver em outro lugar. É apenas uma erva espiritual de 1000 anos. Ekiaofan também não se importou muito. Depois que ele quebrou para o pico do reino da vida e da morte, o poder espiritual aumentou muito. Ele sentiu muitos itens espirituais. Não faz diferença essa erva espiritual de 1000 anos. Linmo acenou com a cabeça. E então levou Iebufan para outros lugares. Nada. No próximo espaço também não havia. Droga. O que está acontecendo? Será que a técnica do céu das almas falhou? Algumas horas depois, caminharam por mais de 10 áreas. Iebufan, sem nada a obter, finalmente quebrou. Seu rosto ficou extremamente ruim. Embora Linmo ao lado não tenha falado, mas o coração estava cheio de desprezo. Originalmente, Linmo achava que Iebufan realmente tinha algo. Uma técnica mágica que poderia descobrir tesouros. Agora parece totalmente um absurdo. Júnior Ie, vamos voltar ao Pico Zixia para treinar. E o mestre preparou muitos recursos espirituais. O suficiente para sua prática. Além disso, não falta muito para o grande torneio dos discípulos. Perder muito tempo. Tenho medo de que isso atrapalhe seu treinamento. Assim que as palavras de Linmo foram ditas, as sobrancelhas franzidas de Iebufan começaram a relaxar. O que você disse é que o grande torneio dos discípulos não está longe. Eu não posso perder tempo. Sendo assim, só posso emprestar primeiro os recursos de cultivo do Elder King. Depois de dizer isso, Iebufan voltou ao Pico Zixia para melhorar sua força. Enquanto caminhava, Iebufan xingava em pensamento. Que porcaria de grande poder da alma antiga. Nada confiável. Perdeu tanto do meu tempo. Que azar. Daqui para frente, se acreditar nesse poder, serei um cachorro. Você, naturalmente, não sabe por sua própria causa, fazendo com que Iebufan duvidasse de sua própria antiguidade. A grande habilidade espiritual gerou dúvidas. Neste momento, você está absorvendo ao máximo muitos recursos espirituais para melhorar seu cultivo. Após alguns dias de treinamento, em conjunto com muitos recursos espirituais, seu cultivo já atingiu o estágio de grande plenitude no Palácio do Caminho. Em seguida, Lu Shen lentamente abriu os olhos. Seus olhos estavam cheios de alegria. Parece que ainda é necessário roubar muitos recursos. Os objetos espirituais são a forma correta de cultivo. Logo você deixou o local de cultivo espiritual. Ao ver você sair do treinamento, Ingir imediatamente veio até você. Cada príncipe. Você finalmente saiu do treinamento. Daqui a 1 hora será a grande competição dos discípulos. Ao ouvir isso, você acenou com a cabeça. E, continuando, levou Ingir até a praça da competição. Na praça do grande torneio, uma grande quantidade de discípulos da Terra Sagrada do início se reuniu. Eles estavam cheios de entusiasmo, ansiosos para começar, esperando pelo início do torneio. E na plataforma elevada da praça, muitos dos mestres e anciãos da Terra Sagrada do início também. Muitos dos mestres e anciãos da Terra Sagrada do início. O grande torneio dos discípulos não é apenas uma plataforma para que eles mostrem seus talentos e habilidades. Também é uma oportunidade para cada pico principal expandir sua própria influência. Com o passar do tempo, de repente, um homem de meia-idade com uma presença imponente começou a descer lentamente do ar. Ao ver quem se aproximava, os muitos mestres na plataforma se curvaram respeitosamente. Li Daon acenou com a cabeça. Em seguida, disse: todos os discípulos naturais estão presentes. Então vamos começar. O torneio começou. Com a última palavra de Li Daon, o mestre do pico da nuvem sombria fez um gesto amplo com a mão. Uma aura negra emanou de sua mão, e um pergaminho voou de sua mão. Logo, rapidamente transformou-se em uma pintura que cobria céu e terra. O grande torneio de discípulos ocorrerá no mapa das 1000 bestas do submundo. Aqueles que conseguirem sobreviver até o fim no mapa das 1000 bestas do submundo. Os 1000 primeiros poderão se tornar discípulos do pico principal. Dentro dele, no céu, Iebufan olhava para o mapa das 1000 bestas do submundo no céu. Seus olhos estavam cheios de uma confiança desdenhosa. O ancião Qin realmente não nos enganou. Com isso, já garantiu o primeiro lugar na avaliação. Nos últimos dias, Qin Yunin já havia contado a Iebufan sobre o torneio de discípulos. Os detalhes da avaliação. Após um tempo, o líder do Pico do Céu Nublado anunciou o início da avaliação.
Ao ver isso, Iebufa imediatamente voou para dentro do mapa das 1000 bestas. Os outros discípulos na praça também entraram sucessivamente. Com a chegada de muitos discípulos, o mapa das 1000 bestas do submundo rapidamente explodiu em uma intensa batalha. Tudo isso aconteceu em apenas alguns instantes. Já houve muitos discípulos com talento e força relativamente fracos que foram derrotados. Já houve muitos discípulos com habilidades relativamente fracas que foram derrotados. Muitos dos anciãos do pico principal da Terra Primordial estavam observando. A cena no mapa das 10.000 bestas brilhava com um brilho estranho nos olhos. Era como se estivesse usando a habilidade do Caminho do Trovão para matar a todos ao seu redor. Iebufan chamou a atenção de muitos anciãos. Aquela antiga alma sagrada é realmente boa. Ele praticou a habilidade do Caminho do Trovão. Ele lutou ferozmente contra várias bestas demoníacas sem hesitar. Ele lutou ferozmente contra várias bestas demoníacas sem desvantagem. Parece que o líder desta competição de discípulos não pode ser ninguém além de Iebufan. E sua irmã também tem uma força impressionante. Ela quebrou os limites da vida e da morte em uma idade tão jovem. Suas habilidades são realmente impressionantes. Muito bem. Ambos têm potencial para se tornarem verdadeiros discípulos de nossa terra sagrada. Enquanto os anciãos discutiam, a encantadora Qin Yunin, vestindo um longo vestido vermelho de palácio, de repente aparece. Quero ouvir vocês, velhos tolos, dizerem. Ele é alguém que eu realmente aprecio. Apenas o vencedor da competição de discípulos. Não passa de algo fácil de conseguir. Vários anciãos ouviram as palavras de Qin Yunin. Suas expressões estavam um pouco desconfortáveis. Mas, por causa da posição de Qin Yunin, ninguém se atreveu a dizer muito. Nesse momento, sua voz repentinamente ecoou nos ouvidos de todos. E ecoou entre todos. O que o velho diz é: a força de Iebufan é realmente boa. Talvez ele consiga facilmente conquistar o título de vencedor da competição dos discípulos. Mas esse cara é um lixo que trai os mestres e destrói a própria linhagem. Eu acho que seu caráter ainda é questionável. Ao ouvir isso, Qin Yunin franziu a testa levemente. Ela virou-se na direção da voz. Ji Shen, o que você quer dizer? Mesmo que você seja o filho sagrado de nosso templo, você não pode simplesmente difamar nossos companheiros de templo. Difamação. Ancião Qin. Eu não sou alguém que fala sem pensar. Você pode ver neste jade que já sabe. O Sagrado Senhor e todos os anciãos também podem dar uma olhada. Veja se estou certo ou errado. Depois de falar, você retirou vários jades para distribuir. E deu aos muitos anciãos na plataforma alta. Qin Yunin olhou friamente para o conteúdo do jade. O Sagrado Senhor e muitos dos anciãos principais também. Todos estavam verificando o conteúdo do jade. Após um momento, um murmurinho de surpresa surgiu na plataforma. O rosto de muitos dos altos anciãos ficou um pouco sombrio. O quê? Iebufan realmente matou seu próprio mestre. Ele até tomou a essência do sagrado para praticar. Não pensei que este Iebufan fosse esse tipo de pessoa. Uma pessoa assim consegue se tornar um discípulo do nosso sagrado território primordial. É realmente ridículo. Na verdade, Iebufan, antes de entrar no sagrado território primordial, já havia se tornado discípulo de um sagrado. E, não muito tempo atrás, ele matou seu próprio mestre. Ele tomou a essência do sagrado de seu mestre para aumentar sua própria força. Qin Yunin soltou um riso frio. Em seguida, uma luz espiritual terrível irrompeu de suas mãos. Em um instante, ele destruiu o talismã em suas mãos. Lu Shen, você é simplesmente um caluniador. Eu sei que você está com ciúmes do talento de Iebufan, mas essa tática é um tanto baixa demais. Qualquer um que tenha um pouco de bom senso não iria acreditar nas coisas contidas nesse talismã. Ao ouvir isso, você balançou a cabeça levemente. Esta é uma informação do Torre do Destino. Mesmo que o Elder Qin não acredite em mim, ele deveria acreditar na reputação da Torre do Destino, certo? Ao ouvir isso, Qin Yunin agarrou rapidamente ao lado o talismã que estava na mão de um dos anciãos. Após confirmar a autenticidade do selo do talismã, a expressão de Qin Yunin ficou ainda mais feia. Momentos depois, Qin Yunin mordeu os dentes com força. Talvez haja mais coisas ocultas na situação. Embora Iebufan seja um pouco arrogante, ele definitivamente não é o tipo de pessoa que trai seus mestres e ancestrais. Depois de falar, Qin Yunin olhou novamente para o altar elevado. O soberano primordial do centro, Li Daon. Li Daon hesitou por um momento. O assunto de Iebufan matar seu mestre e roubar a fonte primordial era muito sério.
Precisamos discutir isso mais. Após o término da competição entre discípulos, farei uma investigação detalhada. Ao ouvir essas palavras, a expressão de Qin Yunin se suavizou um pouco, e ela recuperou sua postura orgulhosa novamente. Justamente, a situação ainda precisa ser discutida. O pavilhão das divinas revelações não cometeu erros, mas isso não significa que ele não comete erros. Ao ver que havia tirado esse tipo de coisa, não conseguia expulsar Iebufa. Você ficou sem palavras. Mas você também não se importou muito com isso. Você também não planejava usar isso. A Qingao resolveria completamente o problema de Iebufa, desde que consiga plantar uma semente na mente dos muitos altos escalões. Então você disse novamente de maneira enigmática: não sei se há algo oculto. Contudo, Iebufa acabou por roubar a fonte primordial do seu próprio mestre. Esse tipo de pessoa, mesmo com grande talento, não pode deixar de ser um traidor. Os senhores anciãos devem ser cautelosos. As palavras caíram e muitos dos anciãos presentes mudaram de expressão. Com a passagem do tempo, mais discípulos foram eliminados do mapa das 10.000 bestas. Iebufa ainda estava lutando bravamente, exterminando tudo no mapa das 10.000 bestas. No entanto, muitos dos altos anciãos na praça já não estavam mais prestando atenção em Iebufa. Essa pessoa, mesmo que tenha grande talento e poder, eles não ousariam aceitá-lo como discípulo. Neste momento, Qin Yunin também percebeu a mudança sutil na atmosfera da plataforma. Seu coração estava cheio de raiva. Ela, naturalmente, não queria que Iebufa na Taishu, templo sagrado, ficasse em tal situação. Afinal, Iebufa ainda estava em desenvolvimento. Ele precisava treinar no templo sagrado Taishu. Se sua reputação fosse arruinada, isso teria um grande impacto em seu treinamento. Maldito! Tudo culpa desse Lu Shen. Qin Yunin olhou para o que estava não muito longe. Seus olhos brilhavam com uma leve luz espectral. Você certamente percebeu o olhar de Qin Yunin. No entanto, você é o filho sagrado do território primordial. Qin Yunin definitivamente não se atreveria a lidar com você abertamente. Com o passar do tempo, cada vez mais discípulos foram eliminados no mapa das 10.000 bestas. Após algumas horas, no mapa das 10.000 bestas restavam milhares de discípulos. Viu-os em um vale desolado. Iebufa estava envolto em relâmpagos. As feras ao redor foram facilmente massacradas por seu poder feroz. Incontáveis sangue e carne voavam por toda a parte. Todo o vale parecia um campo de batalha, repleto de um ar de destruição e morte. À distância, outros discípulos puderam ver. Todos sentiram a pele arrepiar. Seus corpos tremiam incessantemente. Iebufa não deu atenção ao grupo. Em vez disso, estava pensando nos conselhos do ancião Qin. Por que o ancião Qin queria que eu matasse mais bestas demoníacas no mapa das 10.000 bestas? Por que ele queria que eu cortasse algumas bestas demoníacas? Essas bestas demoníacas não têm valor algum. Iebufa caiu em profunda reflexão. Logo, algumas horas se passaram. As feras no mapa das 10.000 bestas se tornaram cada vez mais poderosas. Mais discípulos foram eliminados. Agora, restam apenas 3 no mapa das 10.000 bestas, além de Iebufa e ele em si. Em uma área da floresta do mapa das 10.000 bestas, havia uma jovem com 2 rabos de cavalo. O cabelo da jovem era de um prateado. Ela tinha um misterioso símbolo branco na testa. Ao seu redor, fluía um poderoso poder de gelo. Um grande número de feras demoníacas não podia se aproximar daquela imensa força de gelo. Ao ver essa cena, o líder do pico da nuvem sombreada franziu a testa. Em seguida, olhou para Li Daon. Ela é do clã do Espírito de Gelo. O clã do Espírito de Gelo é uma das forças dominantes do reino da divindade. As pessoas deles nunca se juntam às forças da raça humana. Agora, esta jovem do clã do Espírito de Gelo apareceu na sua seita. Realmente não sabe o que é a sorte ou o infortúnio. Nos olhos de Li Daon brilhava uma luz misteriosa. Sem problemas. Já que entrou em nosso território sagrado, é da nossa seita Taishu. Podemos considerar ela como uma discípula normal. Ao ouvir as palavras de Li Daon, os muitos anciãos de alto escalão ao redor não disseram mais nada. Se o sumo sacerdote está tão confiante, eles naturalmente não teriam medo. Todos também estavam olhando para a jovem do clã do Espírito de Gelo na imagem das bestas. Embora a jovem pareça não ter muita idade, seu estilo de luta é extremamente feroz, segurando um par de enormes martelos aterrorizantes, dependendo do poderoso poder do espírito aquático e força, atacando ferozmente as feras ao redor.
Essa força de destruição aterrorizante. Não fica em nada atrás de Ebufan, que possui o corpo sagrado arcaico. O líder do Pico Tianin olhou para o mapa das 10.000 feras e disse: as feras do mapa das 10.000 feras ficarão furiosas novamente. Os 1.000 primeiros poderão se tornar discípulos do nosso pico sagrado. Não demorou muito para que as feras do mapa das 10.000 feras atacassem novamente. Depois de 15 minutos, ele em si não conseguiu mais suportar. Foi teleportada para fora do mapa das 10.000 feras. Em seguida, foi a vez da jovem da tribo de espíritos de gelo. Ela conseguiu aguentar um minuto a mais que ele em si antes de também ser teleportada. Por fim, apenas Ebufan permaneceu, aguentando por mais 2 minutos. Exaurido de toda sua energia espiritual, também foi teleportado para fora do mapa das 10.000 feras. O torneio de discípulos desta vez chegou ao fim. Esta é a lista de classificação do torneio. Esta é a lista de classificação do torneio desta vez. O líder do Pico Tianin acenou com a mão direita. O líder do Pico Tianin acenou com a mão direita. Uma luz espiritual apareceu acima do céu. A luz espiritual revelou a lista de classificações da competição entre os discípulos. Primeiro lugar, Ebufan. Segundo lugar, Shu Binjan. Terceiro lugar, ele em si. Milésimo lugar, Veitonglin. Após a lista ser revelada, muitos discípulos começaram a comentar. Num instante, algumas pessoas na praça estavam extremamente animadas. Outras estavam cabisbaixas. Logo, os anciãos das principais montanhas vieram para contatar os discípulos que entraram entre os 1.000 primeiros, para recrutá-los em suas próprias seitas. E Ebufan, na praça, viu a classificação da lista. Seu rosto estava repleto de orgulho. No entanto, logo Ebufan percebeu que os anciãos das principais montanhas estavam completamente ignorando. O que está acontecendo? Mas eu sou o primeiro da competição. E Ebufan sentia que algo estava errado em seu coração. Será que algo mais aconteceu? Nesse momento, uma voz suave e fria entrou nos ouvidos de Ebufan. Lingxi não é comum. Vocês estariam dispostos a me aceitar como mestre e entrar na montanha Zixia? Qin Yunin, vestindo um vestido de palácio vermelho, aproximou-se de Ebufan. Após ouvir o convite de Qin Yunin, Lingxi e Ebufan rapidamente se prostraram. Discípulo cumprimenta o mestre. A montanha Zixia já é uma montanha principal poderosa. Além disso, Qin Yunin também os cuida bastante. Eles, naturalmente, concordaram sem hesitar. Vendo que os dois aceitaram, Qin Yunin também esboçou um sorriso de alegria. Em seguida, olhou para os dois com satisfação. A partir de agora, vocês serão meus verdadeiros discípulos. Ninguém na Terra Sagrada Taishu se atreverá a intimidá-los. Em seguida, Qin Yunin ofereceu mais alguns tesouros de nível superior como presente de ingresso. Os dois aceitaram com prazer. Depois que Ebufan aceitou os tesouros, então fez sua pergunta, expressando sua confusão. Mestre, meu desempenho na competição entre os discípulos deve ter sido razoável. Por que aqueles anciãos parecem me desprezar um pouco? Ao ouvir isso, Qin Yunin contou a Ebufan sobre as informações fornecidas por Lu Shen. Ela falou sobre o assunto da Jade. Ao ouvir as palavras de Qin Yunin, o rosto de Ebufan mudou drasticamente e se tornou muito feio. Maldito Lu Shen. Em seguida, Qin Yunin olhou fixamente para a frente, observando Ebufan agindo de maneira excepcional. Se aquelas coisas são verdadeiras ou não, na verdade, não importa. Este mundo segue a regra da sobrevivência do mais forte. Afinal, quem tem o maior punho é quem manda. Contanto que você, no futuro, alcance o caminho supremo. Seu passado naturalmente se tornará igualmente glorioso. Essas pequenas questões insignificantes não importam para ninguém. Ao ouvir isso, Ebufan respirou fundo. Sua testa franzida foi gradualmente se desenrolando. Mestre, eu entendi. Enquanto isso, ele em si, ao lado, inconscientemente, apertou o próprio punho. Sua mente estava cheia de confusão. Ela não esperava que seu irmão tivesse um passado assim. Então, Ebufan pareceu lembrar-se de algo e perguntou. E quanto àquela Shu Binjan? Seu poder não é inferior ao meu. Por que ninguém se interessa por ela? Ela, sabe? Ela é da tribo dos espíritos de gelo. Aqueles anciãos e mestres de pico não têm coragem de aceitar pessoas da tribo dos espíritos de gelo. Então aquela garotinha é da tribo dos espíritos de gelo. Não é de se surpreender que ela seja tão forte. Ao mesmo tempo, Ebufan pareceu lembrar-se de algo. Um olhar intenso passou por seus olhos. Mestre, outros não se atrevem a aceitar a Shu Binjan. Então,
Será que o nosso pico Zixia pode aceitá-la? Depois de dizer isso, Ye-Bufan olhou ansiosamente para a frente, em direção a Qin Yunin. Ao ouvir isso, Qin Yunin mostrou um olhar que todos entenderam. Claro que sim. As pessoas que eles não têm coragem de aceitar, eu aceito. Em seguida, algumas pessoas começaram a se aproximar lentamente de Shu Binzhan. Perto de Shu Binzhan, Ye-Bufan então expressou sua intenção. Senhora Shu, não sei se você estaria disposta a se juntar a nós no Pico Zixia. Shu Binzhan estava com o rosto um pouco avermelhado. Ela olhou timidamente para as pessoas à sua frente. Seu cabelo prateado em rabos de cavalo balançava levemente com a brisa. Ela parecia não ter ouvido claramente as palavras de Ye-Bufan. Em seguida, disse com uma voz suave. O que você disse? Olhando para a jovem tímida à sua frente, Ye-Bufan ficou surpreso por um momento. Essa garotinha. O estilo de falar e o estilo de luta não combinam de jeito nenhum. Isso é um contraste muito grande. Na hora do mapa das 10.000 bestas, Ye-Bufan viu a jovem lutando por 2 enormes martelos, parecendo uma loli descontrolada. Mas ao falar, ela tinha uma voz tão suave e delicada. Isso fez Ye-Bufan sentir uma onda de emoções em seu coração. Isso teria que ser na cama. Em seguida, Ye-Bufan rapidamente reprimiu. Os pensamentos em seu coração continuaram a dizer: eu gostaria de te convidar para se juntar a nós na montanha Zixia. Escutando claramente as palavras de Ye-Bufan, os olhos de Shu Binzhan brilharam. De repente, ela ficou com uma expressão ansiosa. Montanha Zixia. Eu realmente posso me juntar à montanha Zixia? Recentemente, muitos discípulos tiveram os anciãos das principais montanhas para escolher. Mas eu não tenho. Embora Shu Binzhan não tivesse expressão no rosto, mas em seu coração ela estava desesperada, com medo de não se tornar discípula da montanha principal. Ao lado, Qin Yunin também disse: claro que pode. Seu talento e força são tão impressionantes. Você definitivamente pode se juntar a nós na montanha Zixia. Vendo que Qin Yunin também falou, o coração de Shu Binzhan não tinha mais preocupações. Ela rapidamente acenou com a cabeça em concordância. Nesse momento, sua voz de repente soou. Espera aí. Senhorita Shu. Este Ye-Bufan é um traidor que prejudica seu mestre e destrói sua linhagem. Você tem certeza de que quer entrar no mesmo pico principal que esse escória? Que tal se você se juntar ao nosso pico santo? Eu acho que nosso pico santo é mais adequado para você. Neste momento, você também chegou à frente de alguns deles com um sorriso no rosto, olhando para você, que apareceu de repente. Os olhos de Shu Binzhan brilharam. Ela foi imediatamente atraída pelo seu rosto bonito. O seu jeito charmoso e rebelde a cativou completamente. Lu Shen, o que você quer dizer? Você quer roubar pessoas do meu pico Zixia? Você acha que é o nosso santo filho do sagrado? Assim pode falar de maneira arrogante na minha frente? Ye-Bufan ainda não tinha falado. Qin Yushou mantinha seu olhar fixo em Lu Shen. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra. Ao ouvir isso, você não demonstrou nenhum medo. O pico principal recruta discípulos com base em uma seleção mútua. A senhorita Shu ainda não concordou em se juntar ao seu pico Zixia. Que conversa é essa sobre roubar pessoas? Além disso, eu estou errado? Ye-Bufan não é uma pessoa que trai o mestre e a família? Qin Yunin estava tremendo de raiva. Lu Shen, não venha com argumentos forçados. Este palácio está falando com você sobre Shu Binzhan. Se você continuar com essas tolices, não me culpe se eu não for gentil. Neste momento, Jian Yue também se aproximou de você. Ela olhou frigidamente para Qin Yunin. Elder Qin, não ouse ameaçar o filho sagrado de nossa seita. Você não está levando em consideração as regras da nossa seita? Ao ver a pessoa que chegava, Ye-Bufan ficou visivelmente alarmado. A imortal Yueshan. Deixe-me explicar. Ye-Bufan não se importa com a opinião dos outros. Mas ele tem sentimentos por Jian Yueshan. Portanto, ele se importa muito com a opinião de Jian Yueshan. Ele não quer que Jian Yueshan tenha alguma mala impressão dele. Ao ver isso, Jian Yueshan falou suavemente. Você não precisa me explicar. Não temos nenhum relacionamento entre nós. Ao ouvir isso, o coração de Ye-Bufan quase afundou. A raiva no fundo do coração continuava a crescer. Ao lado, e ele em si viu seu irmão assim tão estranho. Ela estava extremamente preocupada. Mas ao pensar sobre como ele matou o mestre e tomou a origem, ela sentiu que seu irmão estava um pouco estranho. Isso fez o coração de ele em si ficar confuso. Ao lado, Qin Yunin viu Jian Yueshan assim. Sua força não pôde mais ser contida. Maldita garota fedida.
Normalmente, eu sempre me deixo levar por você. Você realmente acha que eu tenho medo de você? Hoje, vou te mostrar o quão poderosa eu sou. Depois de dizer isso, a energia espiritual ao seu redor começou a fluir incessantemente. Uma poderosa aura de santo se dirigiu a Jian Yueshan. Jian Yueshan também ativou sua própria aura de santo. A aterrorizante energia espiritual colidiu com a de Qin Yunin. A majestade do santo se choca, gerando um forte impacto. No instante, uma área da praça surgiu. Uma tempestade de energia espiritual aterrorizante. Você observa as duas pessoas se enfrentando, com uma expressão séria no rosto. Não é à toa que é um corpo espiritual. Apenas no 5º nível do santo. Já pode confrontar o santo no 9º nível, o máximo. Esse talento é realmente assustador. E mais, as feridas de Jian Yueta ainda não estão completamente curadas. Se fossem completamente curadas, seu poder certamente subiria mais um nível. Naquele momento, poderia até enfrentar os poderosos reis santos do Reino do Caminho. Justo quando as duas pessoas estavam prestes a explodir em um impacto ainda mais forte, uma voz profunda surgiu. Chega! Vamos parar por aqui. Hoje é a competição dos discípulos. O velho e a santa lutando aqui não faz sentido. Com a aparição de Li Daon, havia uma energia espiritual imensa, que facilmente suprimiu a força sagrada de Qin Yunin e Jian Yuetian. O poder do santo foi facilmente reprimido. A praça, prestes a ser atingida por uma tempestade, de repente se tornou tranquila e serena. Irmão mais velho, desta vez não me impeça. Eu realmente preciso dar uma lição nessa garotinha ignorante. A garotinha não pode. Ao ver a chegada da pessoa, o rosto de Qin Yunin não mostrou nenhuma mudança. Mas ela continuou falando. Eu já falei o suficiente. A voz de Li Daon soou como um sino poderoso. A voz de Li Daon. A aterrorizante energia espiritual se espalhou ao redor. Todos ao redor sentiram uma pressão interna. Olhe para Li Daon, que parece um deus demoníaco que destrói o mundo. E secretamente se perguntaram quão forte Li Daon realmente era agora. No original, a força de Li Daon sempre foi um mistério. O original não deixou claro o nível de Li Daon. O original não deixou claro o nível de Li Daon. O original não especifica claramente o nível de Li Daon. Mas Li Daon sempre vence as batalhas, com uma vantagem muito sutil, seja contra reis do Santo Caminho, ou poderosos que já alcançaram o domínio de Semi-Imperador. Li Daon consegue derrotá-los com dificuldade. Quando, mais tarde, diversas tribos surgiram no Reino Divino Escasso, Li Daon até conseguiu, com esforço, suprimir um ser invencível. Essa força era simplesmente absurda. Qin Yunin também ficou impressionada com essa imensa aura espiritual. Ela olhou para Li Daon, que estava extremamente sério, com um semblante atônito. Ela não esperava que seu irmão mais velho, que normalmente era tão comum, e não tinha nenhuma pretensão, também tivesse um lado tão dominante. Era tão estranho. Era realmente muito estranho. Sob essa imensa pressão de poder, Qin Yunin também não ousou mais agir precipitadamente. E foi então que a voz resignada de Li Daon ecoou em sua mente. Olá, mestre. Tanta gente aqui. Não seja excessivo. Afinal, eu ainda sou o mestre sagrado do nosso sagrado. Ao ouvir essa voz familiar, Qin Yunin ficou paralisada por dentro. O irmão mais velho ainda é o mesmo. Mas eu deveria dar mais consideração ao irmão mais velho. Afinal, ele é o mestre sagrado do nosso sagrado. Ao ver que Qin Yunin e Jian Yueshan se comportaram, Li Daon então olhou para Shu Bingshan que estava não muito longe. Recrutar discípulos é uma escolha bilateral. Senhorita Shu, decida você mesma. Quer se juntar ao pico do Filho Sagrado ou ao pico da nebulosa púrpura? Ao ouvir isso, Shu Bingshan acenou com a cabeça de forma obediente. Depois de falar, Li Daon se afastou. Ao ver Li Daon partir, Qin Yunin te observou calmamente. Já que o irmão mais velho falou, eu também não vou te incomodar. Então, que Shu Bingshan escolha a quem se juntar. Você acenou com a cabeça. Shu Bingshan é da tribo do Espírito do Gelo. Você não tem força para forçá-la a fazer nada agora. Além disso, Shu Bingshan não é uma pessoa comum do povo do Espírito do Gelo. Ela também é a heroína do destino. Além disso, sua origem é impressionante. Ela é a reencarnação do ancestral do povo do Espírito do Gelo. O ancestral do Gelo é o fundador do povo do Espírito do Gelo. Na Era Primitiva, ele era um dos 8-12. Na Era Primitiva, a raça humana estava se enfraquecendo. No Reino Divino, eles pertencem a uma raça muito inferior. Inclusive,
Várias raças poderosas se alimentavam da raça humana. Naquela época, a raça humana estava em uma situação extremamente trágica. Foi nesse período que nasceram 8 poderosos de pico supremo. E foram chamados de os 8 ancestrais da Era Primitiva. Os 8 ancestrais da Era Primitiva, quando a raça humana ainda era fraca, sustentaram a espinha dorsal da raça humana com seu próprio poder e crença forte. A crença sustenta a espinha dorsal da humanidade. Eles ajudaram a raça humana a superar aqueles tempos extremamente difíceis. A origem de Shu Binshan é realmente extraordinária. Se não fosse por Shu Binshan dominar o maior segredo do mundo, você não desejaria se envolver muito com ela. Além disso, é importante mencionar que no original, o segredo de Shu Binshan foi dado a Ye Bufan. Isso trouxe a Ye Bufan benefícios extraordinários. Hoje, é claro que você não permitiria que algo assim acontecesse. Em seguida, Qin Yunin olhou para Shu Binshan com uma expressão suave. Senhorita Shu, se você se juntar a nós na montanha Zixia, eu posso te aceitar como minha discípula verdadeira. Eu irei te ensinar pessoalmente a cultivar as muitas técnicas sagradas do território primordial. Você poderá praticá-las à vontade. E eu sou da família imperial Qin da região central. Sobre os recursos de cultivo, você não precisa se preocupar nem um pouco. Ao ouvir as palavras de Qin Yunin, os olhos de Shu Binshan brilharam. Sua face inocente parecia mostrar expectativa. No entanto, ela parecia lembrar de algo. E escondeu a expectativa em seu rosto. O rosto puro dela parecia ter um brilho de expectativa. No entanto, ela parece ter pensado em algo. Escondeu a expectativa no rosto. Amando, olhei para você ao lado. Olhando para Shu Binshan à minha frente. Você hesitou por um momento e disse: se você se juntar ao nosso pico do Filho Sagrado, eu também posso aceitá-lo como meu verdadeiro discípulo. E eu posso te ensinar esta técnica secreta. Dizendo isso, sua ponta do dedo tocou suavemente em Shu, no selo branco no centro da testa de Shu. Em seguida, uma suave luz espiritual fluiu em direção a Shu Binshan. Isso é, sentindo a informação contida na luz espiritual. O rosto de Shu Binshan estava cheio de choque. Ao lado, Ye Bufan e os outros olhavam. O semblante de Shu Binshan havia mudado. Meu coração deu um salto. Uma sensação vaga de que algo estava errado. E Shu Binshan também ficou atordoada por um momento. Então imediatamente se ajoelhou e fez uma cerimônia de respeito ao mestre. Discípula Shu Binshan se apresenta ao mestre. Olhando para Shu Binshan que se ajoelhou imediatamente. Qin Yunin também ficou um pouco atordoada. Senhorita Shu, pense um pouco mais. O que Lu Shen pode te ensinar? Eu também posso te ensinar. Além disso, eu sou da família Qin. O Senhor Santo do Primórdio nem se atreve a me desobedecer. Desde que você me aceite como mestre. Daqui para frente, você poderá andar livremente no santo território do Primórdio. Agradeço ao ancião Qin pelo carinho. Minha decisão está tomada. Sha Binshan recusou Qin Yunin. Em seguida, olhou novamente para a transformação. Fez várias reverências. Por favor, mestre, aceite este discípulo. Ao ver essa cena, seu humor melhorou instantaneamente. Levante-se. Daqui para frente, você será meu discípulo, Lu Shen. Sim, mestre. Em seguida, Shu Binshan levantou-se e ficou ao seu lado de maneira obediente. Ao ver que Shu Binshan realmente se tornou discípula de Lu Shen, o rosto de Ye Bufan ficou extremamente feio. Inicialmente, ele queria que Shu Binshan se tornasse sua irmã aprendiz. Ele poderia usar o poder gelado dela para quebrar as correntes do corpo sagrado primitivo. Mas com meu próprio rancor e com o Lu Shen, meu plano definitivamente não poderá ser realizado. Maldito Lu Shen. Da última vez, ele roubou minha oportunidade no pico da espada prateada. Agora ele está roubando Shu Binshan. É realmente odioso. Ye Bufan ficou cada vez mais irritado. A raiva em seu coração finalmente não pôde ser contida. Lu Shen, eu quero te desafiar. Você tem coragem de lutar de verdade comigo? A voz de Ye Bufan era como as ondas do mar. Rapidamente se espalhou por cada canto da praça, atraindo a maioria dos discípulos. Não é o Ye Bufan? Ele vai desafiar o Príncipe Santo. Ao ouvir as palavras de Ye Bufan, muitos discípulos na praça começaram a discutir. Seus olhares estavam cheios de desdém. Idiota! Realmente achou que ao ganhar o primeiro lugar na competição, ele poderia se atrever a desafiar o Príncipe Santo. O Príncipe Santo é alguém que ele pode desafiar. É claro. Esqueceu como foi espancado da última vez. O resultado realmente não é certo. Vocês não viram quão poderoso Ye Bufan é no diagrama das 10.000 bestas.
Essa força poderosa é simplesmente como um deus da guerra invencível. É verdade. Ainda há um pouco de suspense. O Príncipe Santo realmente pode não conseguir vencer Iebufan. Iebufan é o corpo sagrado do antigo. Da última vez, ele quebrou as correntes celestiais do quarto corpo sagrado antigo. O resultado realmente não é garantido. Enquanto isso, ao lado de Iebufan, Qin Yu, Ning e ele em si ficaram surpresas. Nunca imaginaram que Iebufan desafiaria Lu de repente. E ele em si estava com uma expressão preocupada. Irmão, não seja impulsivo. A força do jovem Lu não deve ser subestimada. É melhor aumentar a força antes de agir. Ele em si teve muitos contatos íntimos com o jovem Lu. Shi teve muitos contatos íntimos com o jovem Lu. Pode-se dizer que a relação é bem íntima. Embora a força de Iebufan tenha aumentado muito, mas ela não acha que seu irmão tenha forças para enfrentá-lo. Jianxi, por que você não confia em mim assim? Eu agora sou diferente. Não vou perder para Lu Shen. E ele em si viu que não conseguia convencer o irmão. E rapidamente olhou para Qin Yunin. Mestre Cão, Mestre Mei, você o convence, por favor. O irmão não precisa desafiar Lu Shen agora. Mas Qin Yunin ao lado não prestou atenção em ele em si. Bufan, se você quer lutar contra ele, lute. O mestre acredita em você. Não importa o que aconteça, o mestre estará ao seu lado. Ao ouvir as palavras de Qin Yunin, Bufan ficou ainda mais confiante. Ele em si mudou ligeiramente a expressão. Inconscientemente fechou a mão em um punho. E quando você ouviu as palavras de Iebufan, ficou levemente atordoado. Um brilho começou a surgir em seus olhos. Iebufan quer me desafiar. Parece que essa história, embora tenha mudado, mas não mudou muito. Jin detectou que o anfitrião aceitou Shu Binshan como discípulo. Faz com que Iebufan desafie o anfitrião completamente. Aciona a escolha de nível divino. Escolha 1. Recusar o desafio de Iebufan e se render imediatamente. E expulsar Shu Binshan da seita. Recompensa a Iebufan com 10 pontos de afinidade. Escolha 3. Aceitar o desafio de Iebufan e fingir perder para ele. Recompensa com 100.000 pedras espirituais. Escolha 2. Aceitar o desafio de Iebufan e derrotar Iebufan com força. Recompensa com o olho duplo do imperador. Justo nesse momento, um som de alerta do sistema ecoou na mente de Lu Shen. Realmente, somente quem está em contato direto com o protagonista e o destino. A protagonista feminina pode acionar mais escolhas. Mas será que podemos mudar algumas escolhas? Isso é muito ruim, né? Em seguida, você ignora diretamente a escolha 1 e a escolha 2. Olhou diretamente para a escolha 3. Olho duplo do imperador. Uma superconstituição. Pode ver através da ilusão e rastrear a origem. Não é inferior ao seu próprio osso supremo. Então você olhou suavemente para Iebufan. Já que você quer realmente se matar. Então este Santidade aceita seu desafio. Mas este Santidade não sabe ser leve ao atacar. As consequências são por sua conta. Iebufan, ao ouvir as palavras de Lu Shen, teve os olhos cheios de um vermelho profundo. Não sabe ser leve. Justo. Eu também sou alguém que não sabe ser leve. Se você for derrotado por mim, não pense em implorar por clemência. Eu não vou deixar você escapar. A humilhação que você me causou antes. Desta vez, eu vou retribuir tudo. Se você quer brigar, então vá lutar no campo de treino. Não lute aqui. Ao ouvir isso, os dois acenaram com a cabeça e caminharam em direção ao campo de treino. Conforme se aproximavam do campo de treino, a intenção de matar entre os dois se tornava cada vez mais aterrorizante. Parecia que sentiam sua intenção de matar. Yeling, ao lado de Iebufan, exibia uma expressão preocupada. Em seguida, ela parecia ter tomado uma decisão incerta. Ela rapidamente e cuidadosamente transmitiu uma mensagem para você. Senhor Lu, por favor, não se importe com meu irmão. Eu sei que meu irmão é um pouco exagerado. Mas você precisa deixá-lo viver. Mas você deve. Estou te implorando. Naquele momento, eu posso treinar com você por mais um dia.